Boa noite, sejam bem-vindos ao Voz Ativa Podcast, onde sempre trazemos as melhores pessoas e nada mais, nada menos, os melhores aqui da Mãezinha do Céu, gente. Tá dando retorno alto, né? E pode ser... Será? Eu acho que é. Então, continuando, estamos aqui com os melhores, a Nádia, o Cléo, a Catiele e o Fernando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bem, a gente que agradece o convite, né? A Associação Mãezinha do Céu é uma honra para a gente poder estar aqui. Falar dessa associação que é um privilégio, assim, de fazer parte, né, dessa família. Boa noite. Tem que dividir o microfone, gente. A mesa tá cheia hoje. Pois é, todo mundo queria vir, né? Nós somos os privilegiados. Muito obrigada pelo convite. Ficamos muito, muito contentes e aqui esperamos que a gente compartilhe muitas histórias. Estamos felizes. Eu acho que é legal. Eu acho que a gente traz um pouco de tudo aquilo que a gente vive lá. E desejo a vocês que nos ouvem que vivam um pouco daquilo tudo que a gente vive lá. Então, boa noite para todos e muita paz no coração aí. Boa noite também, é um prazer imenso, né, estar aqui essa noite, ter a oportunidade, né, de realmente contar aquilo que é o projeto social Mãezinha do Céu. Muito obrigada. Obrigada, gente, obrigada. Achei demais vocês se esforçar para vir todo mundo junto. A gente faz caber, divide o microfone, mas dá um jeito. Então, gente, quero agradecer aos nossos patrocinadores por estar proporcionando esse bate-papo, trazer esse conhecimento para a galera, que muita gente não sabe, né? Vou tirar o fone. Minha voz está retornando muito. Muita gente não sabe da Mãezinha do Céu. Então, assim, agradecer primeiramente o Giros, nosso queridíssimo Giros, aí que sempre manda as melhores porções, melhores lanches aí para os nossos convidados. E hoje vai vir uma porção diferenciada, que a gente nunca pediu. É tilápia, né? Foi tilápia? Não, é... Alcatra. É que eu não sou muito boa com o nome de carne, gente. Alcatra aí. Também agradecer a Cia do Milho, da minha amiga, best friend, que ela, quando é à tarde ou de manhã as entrevistas, ela manda pamonha, manda bolo de milho. Então, sempre, tipo assim, qualquer horário, sempre vai ter um lanchinho aqui pra gente. Melhores, né, gente? Cia do Milho, Giros, Sacola, que é troca de óleo, filtro. E eu falei em alguns podcasts que o Sacola trocava óleo de carro, só que, gente, ele não troca, o forte dele mesmo é caminhão, é só para o público caminhoneiro. Esses dias ele veio falar, hoje eu estava conversando com ele, alinhando certinho, e ele veio falar para mim que os caminhoneiros já viram lá mesmo, entendeu? Porque eu sou filho de caminhoneiro, então os amigos do meu pai tudo assiste, né? Enfim, Magiones Garden, melhor espaço de festa para evento, tudo certo aí? Então tá de rir. Magiones Garden, melhor espaço de festa para eventos, aí do Douglas e da Fran. Também tem a Harmony Concept, que é para emagrecimento de forma saudável. Francine Magione, que é harmonização facial. Roberto Guimarães Eventos, o melhor em estruturas de eventos para cidade e região, né? Faz fazendas, também nos atende nas fazendas. Brastec, climatizando ambientes, inclusive, como eu sempre falo. Temos uma presença ilustre aqui hoje também. Se ficar muito frio, vocês falam, tá, gente? Que apesar que eu tô aqui de casaquinho, eu já sou preparada, né? Mas enfim. O Estúdio 242, da Jéssica Ramos. Temos Estúdio Classe Bars também, de sobrancelha, micropigmentação, Urban 66 e Essencial Mundo Zen. Gratidão a todos vocês, que nós, graças a vocês, conseguimos sempre trazer as melhores pessoas para contar as histórias de inspiração, superação e conhecimento para nós. Enfim, gente, quero fazer a primeira pergunta, que é: de onde vocês vieram, quais são as raízes de vocês e o que fizeram vocês vir parar em Sorriso? Nossa. Quer começar, Fernando? Pode ser, então. Então, eu tive o privilégio de nascer numa região muito bacana do Brasil, que é Minas Gerais. Sou muito feliz de ser mineiro. Nasci num berço, graças a Deus, assim, muito cristão, né? Minha família é muito espiritualizada, assim, religiosa. E, de brinde, eu recebi a herança musical dos meus pais. Então, eu vim de lá, eu sou
de uma família de 10 irmãos. E tô aqui no Mato Grosso há 13 anos. Cheguei aqui em 2010 e estamos aqui desenvolvendo alguns trabalhos aí. Nossa, eu vou contar a minha. Eu sou paulista, de Santo André, né? Meus pais também são de São Paulo. E com pouca idade, uns 6 anos mais ou menos, eu fui morar em Curitiba, no Paraná. E depois vim para Sorriso em 2001. Então já tem 22 anos que eu tô aqui. Já sou sorrisense, eu e meu marido e minha família, né? Os 2 filhos que também nasceram aqui em Sorriso. Sou paranaense também. Paranaense. Sou de Quinta do Sol. Sou do norte do Paraná. Meu pai é baiano, minha mãe é paraguaia. É uma mistura danada. Mas sou quase mato-grossense. Praticamente a maior parte da minha vida no Mato Grosso. E sou viúvo hoje, né? Tenho 3 filhos. Não foi uma escolha Sorriso para mim. Eu vim preso para cá. E a partir dessa realidade, houve toda uma mudança na minha vida. E hoje a gente tem essa casa que nasceu diante desse processo. Tenho 3 filhos, o Alan, o Clévio Júnior e a Maria Clara. Hoje tenho mais 2 netos. E estou vivendo, acho que o melhor da minha vida hoje. Então, eu sou Catiele, né? Eu tenho 25 anos de Sorriso. Eu vim pra cá com 3 anos de idade. Né? 3 anos. Eu nasci em Peixoto de Azevedo, mas vim pra cá com 3 anos e hoje eu tenho 28 anos, né? Aproveitar e já falar a idade, que eu adoro a idade. Então, eu moro aqui, né, há 25 anos. Eu sou casada, eu tenho um filho, né? Constitui minha família aqui, meu filho de 4 anos. E eu falo que Sorriso é a cidade, né, que eu amo viver, né? E trabalhar hoje na Mãezinha do Céu para mim é de grande importância, porque eu já morei na comunidade do Jardim Amazônias e hoje eu volto, né, para ser profissional num projeto lindo que hoje é a Mãezinha do Céu. E já iniciando, como que veio a ideia da Mãezinha do Céu? O Clóvis vai contar melhor, né? Como que nasceu todo esse projeto aí? Esse projeto veio já após eu ter passado por esse processo. Como eu falei para você, fui preso em Lucas do Rio Verde, me lincharam lá na delegacia. Fui transferido para cá. 70 dias depois saí num projeto Reeducando, que foi acho que uma benção que eu recebi ali. E minha mulher sempre foi uma pessoa, não tinha muita fé em Deus, não tinha muita essa intimidade com o Senhor. E ela foi em Aparecida pagar uma promessa que ela tinha feito para Nossa Senhora para me tirar de todo esse caos. E quando ela voltou de lá, ela falou: olha, eu conheci um casal que leva menores infratores, trabalha suas emoções e sentimentos e devolve para a sociedade totalmente diferente. Dentro da nossa realidade de vida, tanto meu como da Sandra, que a gente vem de uma realidade bastante delicada, familiar, a gente ali tomou uma decisão num momento bem delicado da nossa vida de fazer algo para mudar a realidade de outras crianças, para não viver as experiências que a gente tinha vivido. E por isso Mãezinha do Céu, né? O nome, a mãe, né? E daí tem toda uma simbologia, o símbolo. Nós fizemos um símbolo depois, primeiro o nome, e quando ela voltou de lá, a gente tomando café, eu falei: vou fazer uma casa como essa. A gente não tinha noção ainda, estava num projeto Reeducando, não tinha nada, e a gente começou a construir isso já dentro da nossa mente. Então ali primeiro foi um sonho e depois a gente não desistiu dele nunca, e foi uma loucura, porque eu coloquei tanta pressão nisso que ela não tinha noção, que eu fiquei paranoico, fiquei louco por isso, e foi algo extraordinário da minha vida. E comecemos lá, o Jardim Amazônia era uma antiga cascaleira, o bairro estava começando, e o seu Ari Cavagnoli, para abrir a Blumenau ali, ele fez uma permuta com o município, com uma área lá, e a gente adquiriu 3.000 metros quadrados na época, e aí a partir dali nasceu a Mãezinha do Céu. Hoje, olhando para todo o cenário que existe lá, é algo inimaginável na época. Ninguém tinha noção que a gente ia chegar tão longe e impactar tantas vidas de crianças, adolescentes e as famílias que são atendidas por lá. E agregar tantos valores junto. Como você falou, você traz os melhores, eu digo que Deus tem dado os melhores. As melhores pessoas, influência, e
pessoas que amam sem medida, porque algumas deixam tudo que tem e fazem em prol do outro. Então, isso é extraordinário lá. E conta, por que você escolheu lá o Jardim Amazônias? O Jardim Amazônia, ele foi assim, na época era um dos bairros mais baratos, e o índice lá de furto de bicicleta lá, na época que começou, era muito grande. E eu tinha vindo de uma realidade bastante delicada, 16 anos no tráfico, sempre passando por esse processo de cadeia. Eu vi a dor das mães lá quando a gente mudou, porque quando como esses bairros que começam aí, ou alguns projetos que tem no município, é barato, daí muitas vezes a gente sabe que vai inúmeras famílias e a maioria com bastante dificuldade. E lá não foi diferente. A pressão do bairro lá foi vendido os terrenos a R$120 mais ou menos por mês, e era muito barato mesmo na época. E aí foi de tudo para lá. Hoje outras pessoas foram mudando, mas naquela época era muito fácil até prender a galera que roubava, porque só tinha uma estrada para ir para lá. Então sumia aqui, os policiais ficavam lá numa esquina, pegava de cara, a gente viu o desespero e a agonia das mães, da dor. A gente já estava com esse sonho, a gente falou, vai fazer aqui, né, algo para que a gente sane essa dor. E foi extraordinário, porque tudo convergiu para isso. Hoje, olhando para o cenário, a gente não imagina as dificuldades que foi. Mas com o histórico de passado que eu tinha, a primeira coisa foi, vai fazer para roubar. E aí a gente teve que suportar isso daí, porque assim, minha mulher sofria muito mais do que eu. Porque eu já tinha no meu coração algo assim que era suportável ver, falar, você é ladrão, você está fazendo para roubar. Mas ela sofria pra caramba. Mas assim, a gente nunca desanimou também, nem desistiu do sonho que a gente tinha. E foi extraordinário, porque hoje eu falo que um dos maiores beneficiados desse projeto sou eu. Por mais que a gente sacia, a gente cura, a gente faz as crianças superar traumas, mas eu olhando para todo o cenário é uma âncora na minha vida, porque a dependência não existe cura, existe controle. Então a base, diante da realidade que a gente vive ali com as crianças, as histórias delas, a gente vê o quanto elas são fortes e nos fortalece para não desistir da gente também. Então assim, alguns momentos a gente já teve, há alguns anos, reunir toda a diretoria no final do ano e chorar, porque a gente achava que não ia ter recurso para começar no outro ano. E de repente, do nada, aconteciam as coisas. Um tempo o marido da Nádia era tesoureiro, nós já chegou assim a fazer novelo, e o Marco ligar para nós e falar, cara, caiu um dinheiro na conta que eu não sei de onde veio. E isso era emocionante para nós, porque assim, a gente viu que Deus sustentava, mas precisou da nossa persistência. A gente não arregou, não. A gente assumiu, decidiu, e diante de todas as adversidades a gente rompeu isso daí. Deus foi dando, e hoje eu falo que ele tem nos sustentado de forma extraordinária, não só financeiramente, como através de pessoas que eu falo que é muito mais do que o dinheiro, dão o que elas têm de melhor, que é o tempo, para saciar a vida ou a qualidade das emoções e sentimentos de crianças atendidas por ela. Então é extraordinário. Você esteve lá e você pôde ver um pouco da energia que a gente tem. Crianças que chegam abatidas, até desanimadas diante da realidade, elas são transformadas por todas as oficinas que estão lá. Então isso não tem preço. Nos contagia também. Então isso é fantástico. E faz 23 anos agora que a gente tem a casa lá em si, com toda aquela estrutura que começou do nada e se transformou naquilo. Mas ela começou muito antes, né? Começou com um time de futebol e um grupo de teatro, onde que a gente já foi sentindo as dores e era em casa mesmo. Então a gente chegou não comer para dar para os outros. Então é algo que, assim, eu falo que nessa ação de transformação, porque não era meu isso daí, era da Sandra, eu absolvi um pouco disso, porque eu não era um cara caridoso. Mas ela sempre foi uma mulher que olhou sempre para o outro. Então, assim, se for falar de toda essa essência que tem, 99,9% é dela, né, que me contagiou, porque a gente chegou a dormir no chão e dar a cama pro outro, né? Então assim, era algo e ela sabia que ela podia fazer, e eu nunca ia me incomodar, porque era algo extraordinário que eu estava vivendo, de entender isso daí, de você muitas vezes se privar de algo para satisfazer o outro. Então hoje eu vivo isso aí de uma outra forma, né? E outra realidade. Mas na época a gente tinha um barraquinho de madeira lá e não tinha nem água encanada e nem luz. A prefeitura passava, nós tínhamos uma lona no chão e ela se submeteu a viver naquela condição comigo, né?
porque a gente estava bem em Lucas e eu fiz umas coisas erradas lá e fui preso de novo. Eu tirei a vida de uma pessoa e fui transferido para cá. E a partir dali, Deus mudou todo o cenário, meu campo de visão. Tem uma das coisas que eu mais gosto, assim, é uma frase que para mim ela é como um start diário da minha vida. Que diagnóstico não é destino. Todo mundo via um criminoso e um traficante. Né? A minha família já olhava um pai, meus filhos nunca deixou de me amar, independente da condição que eu tinha. Porque eu era uma pessoa na rua e era outra pessoa em casa. Sempre ali eu baixei a guarda. Eu amava também minha família. Era algo meio louco na minha vida. Eu não tinha muito equilíbrio, mas tinha algumas coisas que eu pagava pau, baixava a cabeça e deixava com que acontecesse. Porque eu sempre entendi que o homem tem que ser o protetor da casa. Depois, a partir de Deus, foi só fortalecido mesmo. E eu falo que uma das coisas que eu vejo, e isso é base, eu acho que de regra para todo mundo, as pessoas que estão à sua volta, elas te melhoram. Então eu falo que eu sou um privilegiado. As pessoas que estão à minha volta, cara, todo dia eles me ensinam algo. Me ensina, me faz eu mudar pensamentos e melhorar como pessoa humana. Então, não tem. E a partir daí eu fiquei nesse processo, ela vindo de lá, eu fiquei louco. Me apaixonei por um homem. Isso é louco falar, né? E quando eu falo assim, o cara fala, eu me apaixonei de forma extrema. De eu ficar sem comer, de eu ficar sem dormir, fazer algo em prol para agradar essa pessoa. Porque para mim Deus é atitude. Quando eu conheci Jesus e entendi que ele tinha sofrido tudo aquilo por mim, foi louco. Porque é um sofrimento que você não consegue saciar e não consegue devolver à altura. Você sempre vai olhar para você e você falar, eu posso fazer mais. Não, mas não, eu posso fazer mais, eu posso ser melhor, eu posso ser diferente. E o mais extremo, que é simples, quando você entende isso. Para outros pode falar, cara, eu não consigo fazer, eu não consigo suportar. Na hora que você está no processo, você fala, cara, eu consigo muito mais ainda, porque não é eu mais. É alguém que me sustenta, me guia e me faz suportar algumas cargas. Então é louco. E tendo essa galera que tá aí, assim, que a gente conseguiu trazer à nossa volta, é louco, porque assim, quase 14 diretores, né, que fomentam os recursos para que a gente mantenha aquela casa de pé e mais de 20 colaboradores ali com a mesma pegada. Então, assim, para onde você olha, você tem sustento, você tem parâmetro, tem alguém com energia, tem alguém falando, não, vamos mudar, vamos fazer. E daí não tem como você sair mais desse, né? Então, Deus é tremendo. Né? Cléus, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, chegando nesse ponto, né, de você ver todo esse processo que você vivenciou, você com a Sandra, lá no início, teve algum momento assim que você te deu um certo medo de não dar certo, assim, de se sentir sozinho, abandonado? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses momentos né? Não, eu tive os vales mesmo, nesse processo quando eu estava construindo ali à noite, foi eu achava que eu não ia amanhecer o dia, né? Porque a dependência é um negócio cabuloso, é algo que é normal do teu orgânico. E eu tinha vez de madrugada quando eu estava no meu limite, porque hoje falar que eu não desejei o suicídio várias noites é mentira, porque algumas vezes eu achava que eu não ia conseguir mais. Eu estar construindo e quebrar aquilo que eu construí, jogar tudo, aí eu ver minha mulher e meus filhos chegando com o café. E eu estava tanto fora de mim, porque é algo que me incomodava. E eles percebiam isso daí, eles silenciavam e eu saía dali e vinha correndo para a capela aqui, 2, 3 horas da manhã. Se alguém me desse bom dia, a vontade era avançar na pessoa e eu sentava ali na capela esperando a Dona Lourdes abrir. E ela põe a mão nas minhas costas, que eu não conseguia olhar para ninguém. Ela falava, Jesus te ama, e entrava para dentro da capela. E ali me refazia de entender porque ali foi um processo que eu precisei ver para quê? Que pessoas deixavam o melhor delas de levantar na madrugada, algumas vezes chovendo, para vir ali interceder pelos outros que decidiram se drogar, decidiram se prostituir, ou estavam numa agonia ali desejando abortar, né, rezando por pessoas que estavam internadas na UTI do regional. Então, assim, quando eu comecei, e eu ficava questionando, porque a minha linguagem com Deus era quase que uma linguagem de desrespeito, assim, quando você não tem muita intimidade. Eu falei, mas que Deus é esse que deixa essas velhas vir aqui, né? Cara, se o Senhor é Deus mesmo, tira essa ânsia, esse desejo de mim, que era quase que uma possessão.
E só de eu estar ali, e eu sabia que ele podia, num estalo de dedo, mudar toda a realidade, mas ele permitiu que eu caminhasse mais para que eu amadurecesse naquele processo. Então foi mais de 6 meses nessa agonia e eu todo dia era levantar tijolo, né? Então assim, eu nunca deixei de fazer, né? Então foi nesse processo de levantar a cabeça todo dia e mesmo diante de toda circunstância, ter minha física e emocional, eu não decidi de levantar e fazer. Então acho que essas tentativas diárias, Deus foi tendo misericórdia, compaixão de mim, foi me dando sustento e hoje, graças a Deus, eu também não brinco, porque você não vai ver eu entrando num bar para beber, ou nem assim, acho que em bar não é nem para comprar água, porque eu sei que o ambiente favorece, né? Então eu me cuido, porque eu sei dos meus limites, eu sou muito fraco, então eu sempre vou, né? E eu sempre trabalhei em garçom, sempre trabalhei com festa, mas eu me privo de qualquer outra, assim, de beber, ou até de sagu, eu não tomo para não gerar nada. Eu tenho predisposição, eu sou muito fraco nessa parte. Porque já vem de uma tendência familiar. Muitas vezes a gente não conhece toda a família e as influências que isso causa. Meu pai sempre bebeu. Da parte do meu pai, ele tinha até alambique de pinga. Da parte da minha mãe, que é do Paraguai, os meus irmãos fumavam e todos já tinha. No orgânico da minha mãe e do meu pai já tinha isso aí muito. E aí no meu foi, acho que o irmão que mais foi acelerado. Então assim, eu sei dos meus limites. Então, quando você passa a se conhecer, você passa a se acautelar também. Prevenir, né? Também. Prevenir. E hoje, diante das realidades, das histórias também das crianças, a cada dia eu vejo que eu estou no caminho certo. Então eu não posso pisar fora do trilho aqui não, que eu caio. Né? E eu sei que qualquer mudança do meu comportamento, ele vai gerar um transtorno danado. Então eu tenho responsabilidade sobre vidas, almas, porque diante dos chamados a gente muitas vezes não dimensiona o tanto que você está inspirando pessoas. Você cai, você leva um monte de gente junto, ou abala algumas pessoas que estavam inspiradas em você, no seu comportamento, tentando se erguer, falou, pautado naquele filho, pôde opor, daí vê o cara nas trevas, você vai fazer o quê? Você, muitas vezes, né? Então a gente influencia para os dois lados. Então, eu tento andar na linha. Certo. Ei, você falou dessa questão que a sua esposa foi lá e viu um projeto que eles tiravam das condições para poder trabalhar e aí voltar para a sociedade. Seria basicamente o que acontece, não sei, né, porque eu nunca fui presa, mas acontece na prisão também com pessoas adultas, certo? Mas eu vejo que a diferença do projeto Mãezinha do Céu não não sei, né, se tem também criança que já cometeu algum crime, mas não como que eu possa tratar aquela criança, mas sim, já antes do crime acontecer, mostrar opções, né? Dar um leque de opções para a criança que, além do crime, ela pode ser um baterista, ela pode ser uma dançarina, ela pode ser uma psicóloga, né? Dar um leque de opções. Então, isso é muito importante também, né? O trabalho é preventivo. Isso é a realidade. E após isso, porque a gente recebe muitas coisas lá. E aí a gente não olha para a criança de início. A gente olha para a família. Porque a criança é vítima também de todo um processo, de um ambiente que ela vive. E a partir dali, aí entra toda a competência da galera aí, que são profissionais de alto nível que detectam isso daí e daí nos dá o norte de como trabalhar. Amar faz a diferença, com certeza. Colo, carinho, afeto, mas tem ferramentas que são específicas para superar traumas. A gente tem o Fernando na música, mas tem os psicólogos lá, tem técnico, então a gente tem um trabalho diferenciado. Né? Vou deixar a Catiele responder mais isso, porque ela vai responder, né, até para alguns que nos ouvem hoje, assim, de forma técnica, quem estudou o processo. Então a gente aprende muito com isso. Você está dentro do processo, chega o diagnóstico, e aí há uma gama aí de oferta, de medicamentos que é oferecido. Música, artesanato, teatro, né? E aí esse trabalho dos profissionais aqui. Então, tá aí. É assim, na verdade, na Mãezinha do Céu, eles têm a oportunidade, né, desse ciclo não se repetir. Porque, na verdade, o que a gente percebe, que são ciclos que se repetem. Que meu avô passou lá, que minha mãe passou e que eu quero passar. Mas aí lá é o rompimento desse ciclo, né? Porque a gente, igual o Cleves explicou, tem várias oficinas, né? Eu, especialmente, a assistente social ali, a
a equipe técnica acaba trabalhando com a família, né? Trabalhamos com as crianças, os adolescentes, mas também com a família. Porque a gente sabe que isso, às vezes, né, que uma criança chega mal, né? Ela tá tendo um comportamento, e quando você vai fazer essa orientação, geralmente, eu falo que 95% das vezes é referente a algo que ela passou em casa, né? Que principalmente na segunda-feira, que sábado e domingo, né, aconteceu alguma coisa e a criança ela chega desestabilizada emocionalmente, e a gente sabe que a criança ela vai reagir. Cada criança ela reage de uma forma, né? Então a gente busca ter essa orientação, né, ali o aconselhamento para entender a situação, e quando necessário, né, a gente chama a família para fazer um trabalho com essa família e entender a dinâmica da família, né? E até um grupo que nós temos muito especial, que eu falo que é o grupo Desafios de Ser Família, né? Onde a gente trabalha muito essa questão de dinâmica familiar, rotina, porque a gente sabe que todos nós precisamos de rotina. E às vezes o que está faltando naquela família é a rotina, de ter o diálogo, de ter o tempo de qualidade, né? A gente sabe que o tempo ele é corrido, mas eu falo que se nós temos um tempo de qualidade, eu falo que muda muita coisa, né? Às vezes seja um simples sentar na mesa para almoçar, né? Na condição que você tem mesmo. Mas quando eu escuto o outro, eu sinto, né, o que ele tem para me falar. Eu acho que às vezes isso pode tornar total diferença. Então é isso, né? É fazer esse trabalho com a família, com as crianças, né, e os adolescentes, para que realmente a gente dê a oportunidade deles, né, ter esse rompimento de ciclo. Uhum. Até acho interessante falar uma coisa aqui. Você perguntou como que a Sandra, que é a esposa, né, do Clóvis, que começou com esse projeto, porque ela também vem de uma realidade muito complicada, né? Então é até interessante falar, né, porque não era só ele, né? Eram os dois, e no meio disso vieram os filhos, né? Então quando a gente se depara com essas crianças hoje, a gente olha a história do Clóvis, é possível. É possível, e assim, eu conheci a Sandra, eu cuidava de um tunguete, jogo de baralho, aliciava menores para se prostituir, e conheci ela dentro dessa realidade. E eu falo assim, que era algo muito louco, porque assim, eu não entendia nada de amor, mas foi algo acima da média que aconteceu entre eu e ela. Foi amor à primeira vista. A gente viveu 30 anos juntos. E foi louco, porque entenda ou não entenda de amor, quando ele é verdadeiro, ele gera algo em você que eu não li em livro, eu aprendi na prática. Eu poderia ter mantido a relação sexual, pegado nela, beijado, feito o que eu queria. Ela estava vulnerável. Mas o sentimento que eu tinha em mim não tinha nada a ver com ela. Ela gerou em mim. Eu fiquei com medo de tocar nela, mas eu fiquei com vontade de proteger ela. Foi algo que eu aprendi, isso daí, que depois eu vi, Paulo fala que o amor é diferente de tudo. Ele sofre, ele espera, ele suporta, porque é bem isso. Quando não é amor, você me ama, faz sexo comigo, a gente acha, não, mas ele tem que provar, o amor não precisa. O amor não precisa essa contrapartida, ele sabe, porque ele sente no outro. E ele, independente até da dor, do choro dele, se o outro estiver feliz, basta. E eu aprendi isso com ela. Porque, e eu falo assim, a gente teve vários momentos muito fortes na nossa vida, né? Foi esse processo, e aí eu falei assim, vou sair da realidade onde eu tô, nós viemos embora, fiquemos quase como nômade aí. Porque eu sempre entrava nos conflitos, e tinha umas guerras aí, nós ia para outro lugar. Mas quando eu saí da cadeia, quando eu fui preso, várias mulheres falaram, olha a realidade do Clóvis, você acha que tem jeito mais? E ela ficou olhando para a situação, porque você não conhece o Clóvis. E muitas vezes a gente fala isso para algumas mães, ou para algumas mulheres que estão com o marido aí num caos. Mas o que a gente vê é que há também algumas falas, eu vou separar, ouve, o outro ouve. E eu nunca via isso dela. Dependendo do que as pessoas falavam, ela sempre tinha um jeito. Daí a gente adotou algumas coisas após isso, porque eu fui entendendo. Porque antes de eu entrar dentro da igreja, lá na cadeia, eu fui aprendendo isso daí com o olhar daquelas 3 mulheres que foram mães para mim. A Deusolina, Lourdes e a Marli.
Porque elas me amaram numa condição que qualquer um rejeita. Elas olharam para mim de forma diferente. Eu nunca tinha ouvido a Bíblia, assim, parado para ouvir um texto da Bíblia. Mas elas citaram um lá de Isaías 43, que para mim foi extremamente fecundo. Porque a partir dali eu falei, cara, ele me ama mesmo. Porque essa passagem, ela diz, ele te chama pelo nome. E as mulheres pararam ali. Porque delas perguntaram o nome, na marginalidade você tem apelido. E elas falaram, não é isso que eu quero saber o teu nome. E ele já me trouxe um pouco para dentro da minha casa. Porque chega num tempo, as pessoas colocam um apelido em você, você perde sua referência de casa. Verdade. E foi ali que foi extremamente louco na minha vida, porque era um dia de quinta-feira, não era dia de visita. A pastoral carcerária fazendo aquele momento, e minha mulher tinha vindo de Lucas, e estava com meus filhos lá fora, e aí entre naquela conversa das mulheres, saí da cadeia, os meus filhos correram até a grade que dava acesso ao corredor. E eles agarraram na grade, porque eles não podiam ficar ali, o carcereiro ia tirando, minha mulher discutindo também, porque elas queriam me ver, não era dia de visita. Mas as mulheres estavam saindo, eles aproveitaram e agarraram na grade, o carcereiro querendo tirar, e eles gritando, pai, nós te amamos. E aí o carcereiro ficou parado para tentar até descobrir quem era, que fazia poucos dias que eu estava ali, não estava nem uma semana preso. E eles agarrando na grade, gritando, pai, nós te amamos. E quando eu não conseguia ver eles, mas conhecia a voz, os caras, visita. E ali qualquer coisa é um estupim para pegar fogo. Uns presos já esquentando água naqueles rabos quentes lá para atacar no carcereiro. E um preso me deu um pedaço de espelho para me pôr para fora da grade para conseguir sintonizar a face dele. Ali eu desmontei. Eu nunca imaginei que um olhar tivesse tanta força e poder. E daquele dia foi extremamente louco para mim. Mas eu saí dali e a gente sabia que ia ter várias situações. Mas eu tomei uma decisão ali. Primeiro a maior luta foi começar a rezar lá dentro, coisa que eu não sabia, não rezar nada, mas eu já me conectava ali, ficava de joelho quieto. Era a forma que eu tinha de me concentrar. Depois, quando eu saí, eu sabia que eles tinham sofrido dores pra caramba. Eles tiveram que vir de Lucas pra cá, não consegui estudar porque os filhos sofrem pelos atos dos pais e o Alan era mais brabinho um pouco. Ele trabalhou até Canadá e ele levava até prego na mão pra escola, e aí, se não muda de espaço, ia se tornar talvez até pior que eu. Porque o cenário E a Sula me contou toda essa dor que estava passando, e a gente fez um voto ali. A gente chegava em casa, eu trabalhava de servente de pedreiro, depois de dias para conseguir um trampo, a gente fez um negócio. Ela podia estar fazendo o que fosse, lavando, passando, ela tinha que parar e me receber com um beijo. Porque a gente queria mostrar para os filhos que a gente estava muito bem. Né? E isso foi alimentando nós. Chegou um tempo, ela teve que fazer redução do estômago, ela ficou cega um dia em casa. E a gente foi para Cuiabá para ver porque ela tinha ficado cega, porque não tinha. Aí chegou lá, viu que era diabetes, daí baixou tudo, foi. E ela fez redução do estômago, estourou antes não era tudo, é só um buraquinho. Abria a barriga, estourou, deu infecção por dentro, estourou, caiu a barriga dela tudo no chão, tudo as tripas. Assim. Nós juntou para dentro, é louco isso aí, porque daí ficou eu e a Clara. Nós tínhamos que fazer uma raspagem, porque daí não dava para costurar, porque tinha uma parte de gordura. E não podia ir para o hospital para não pegar infecção, e a gente ficou fazendo isso aí. Então era todo dia fazendo. E ela sabia que eu tinha alguns comportamentos que não eram muito equilibrados. E para a mulher e para um homem, para um casal, não é fácil a castidade. E eu trabalhava já fora, sempre trabalhei à noite, trabalhava no clube também, e ela falou para mim, procura uma mulher. Porque ela estava incomodada, já fazia um ano que nós estávamos naquele tratamento que demorou tempo para fechar. E era como se Deus estivesse me dando o privilégio de devolver tudo aquilo que ela tinha recebido durante anos, 16 anos da minha vida quase, sendo infiel, não sendo tão presente. E naquele dia eu me prostrei diante dela e falei, eu acho que foi o maior momento que Deus me fez eu ser homem. Porque eu tive que... Porque na marginalidade você não tem regra para nada. Você pode tudo. E quem está junto com você muitas vezes aceita algumas condições. Eu sabia que ela sofria com algumas. Tinha vezes que eu passava até 3 meses fora de casa. Mas naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. Deus estava me preparando para algo muito maior. Estou assim, vai fazer
quase 5 anos com minha mulher. Morreu, eu não procurei ninguém ainda. Então ele me preparava para isso. Eu entendo todo o processo que Deus foi me dando, porque assim, ó, se você foge de alguns processos pequenos hoje, você não vai conseguir suportar os grandes amanhã. Mas ali eu fui tomando decisões na minha vida e a gente ficou quase 2 anos sem manter relação sexual. Mas eu pude entender, porque na nossa fase inicial não teve um namoro, não teve aquela carisma, não teve respeito, né? Por mais que tinha um pouco de pureza ali nos meus sentimentos, de zelo, eu não tive essa capacidade, porque eu nunca tinha experimentado isso. Eu não tinha exemplo a ser seguido. Mas ali eu já tinha, e foi algo extraordinário para minha vida, eu poder ser fiel naquele momento. Amar, eu nunca me senti tão homem como naquele tempo. E foi algo divino para nós, porque daí a gente, em tudo, eu trazia muitas vezes florzinha da rua, não tinha dinheiro para comprar rosa. Rosa é cara, hein? Essas florzinhas de espinho, deixava lá no altar. Quando eu chegava em casa, eu via o cheiro da comida, a forma que ela preparava, ela já demonstrava o carinho e afeto. Então, assim, é louco quando você consegue chegar nesse equilíbrio de família, de intimidade, não precisa mais nada. Porque a gente acha que o ápice do casal é a cama, não, é a convivência, é o outro, satisfazer o outro com a presença dele, né? Ali vai ser um bônus, né? Deixa assim que eu não sei o público que está nos assistindo, mas é extremamente fantástico. E a partir dali, e eu falo assim, ó, o mais louco de tudo isso é porque quando a gente começou a viver a maior calmaria da nossa vida, tinha os atropelos lá da mãezinha, essas outras histórias, mas elas nos ajudavam a ser melhor, a gente fazia sopa em casa para as pessoas ainda. Ela estava bem, igual nós estamos conversando assim, foi para fazer só uma incisão no braço e ela teve um infarto fulminante. Então assim, a gente, essa passagem, muita gente pode ficar meio... Mas a gente sempre saiu para dar palestra, no encontro, essas coisas. A gente, quando pegava a estrada, a gente parava sempre. E a gente fazia uma oração. E a primeira coisa que a gente pedia para Deus é que fosse rápido. Porque ninguém queria dar trabalho para o outro. Isso era nosso. Então eu fiquei muito feliz com Deus nesse dia. Foi um vazio que eu fui ver depois de 2 meses, porque eu não acreditava ainda. Eu falava, ela vai voltar, porque é um negócio que demora para acontecer, não é no dia. Mesmo você vendo, você enterrado, tudo, você não consegue, você ainda pensa que vai voltar. Mas foi extremo isso aí para mim. Então teve várias situações da minha vida que foi assim, ó, foi Deus em tudo. Foi Deus em tudo. Porque tem hoje coisas que eu ainda vou ter um processo muito difícil, eu acho, de romper ainda, porque teve bastante gente que veio e falou, cara, você tem que recomeçar a tua vida, já tá, né, tal. Tem uma amiga minha, a doutora Cláudia, um dia ela foi um negócio lá em Brasília e ela viu a tendência de pessoas que têm dependência recair. Ela me ligou de noite, de madrugada, Cléo, olha, porque é uma situação que a solidão pode voltar a você. Tá? Eu falei, doutor, eu estou muito bem, não, tem que começar. E assim, eu ainda tenho muitas coisas que eu trago dela, assim. Mas eu fiz uma limpeza em casa. Eu não deixei nada que nós tínhamos. Não deixei nada. Se você for, só tem uma foto nossa de casado. Roupa eu dei para as amigas dela, os móveis. Da época da Sula eu não tenho nada, nenhum móvel, só essa foto. Porque assim, ó, eu sei que amanhã ou depois, ou daqui a 10 anos, quem sabe eu convivo com alguém. Mas eu tenho que tirar daqui primeiro. Porque eu não quero fazer comparação nunca. Então assim, eu sei das minhas manias, eu sei do meu jeito, então eu não vou chegar em ninguém e fazer, mas era assim, ela cozinhava assim, né? Filhos, muitas vezes, quando casa, tem uma tendência para desligar do colo da mãe. Mas minha mãe fazia assim, filha, não é tua mãe, então vai morar com ela. Então, assim, eu nunca vou fazer isso, né? E eu tenho 3 filhos, o Alan, os 2 com mais de 30, os 2 casados, né? Que um ainda é mais flexível, mas qualquer coisa, porque eu falo que uma das coisas que mais doeu na minha vida e fez eu sair de casa, eu perdi meu pai muito novo. E aí um dia eu vi um cara com a mão no ombro da minha mãe. Cara, aquilo foi devastador para mim, porque era minha mãe.
Uhum. Ela era uma mulher, tinha direito de recomeçar, mas para mim, como filho, foi devastador. Uhum. Eu não aceitava isso daí. Eu falei, foi o primeiro dia que eu desejei matar alguém, foi minha mãe. Eu falei, se eu ver outra pessoa encostando na senhora, eu mato a senhora. Então a gente foi criado de uma forma meio Violenta. diferente. E eu saí de casa muito cedo, muito criança. E as consequências disso, de ter esse apoio, ele te leva a circunstâncias inimagináveis, porque por mais que você receba um monte de coisa do mundo, não existe nada de graça. E muitas vezes, para você sobreviver em algumas realidades, ele vai te levar ao extremo de coisas que a gente não imagina que tem capacidade de fazer. Mas depois que faz, muitas vezes você vai sentindo gosto naquilo que faz, e aí, para você mudar depois também não é fácil. Até hoje eu travo minhas lutas. Estou vivendo com pessoas que me dão, mas eu sou muito acelerado em algumas coisas. Quero tudo para ontem, preciso que se faça. E daí, assim, a gente está conversando aqui, é de boa. Lá no projeto tem alguns que talvez tenham dificuldade de ficar muito perto de mim. Mas eu sou muito Acelerado mesmo. assim, e foi todo esse processo que nos levou aonde está. Então, assim, tem algumas coisas que ainda eu tô me curando. Agora vou até aprender a dançar, porque foi uma das... assim, eu procurei uma pessoa para me ajudar, ela falou, vai dançar. E eu tô me encantando. Eu fui lá no CTG, aquele dia eu não fui, mas fui na Câmara ver ele dançar. E assim, é algo que assim, só de ver o belo da dança, e a mulher falou, tem que ser gauchesca mesmo. Que ela tem uma distância, ela tem um espaço, tem toda a delicadeza. Tem a música que você tem que se conectar, daí outro te coordena, porque você não sabe ainda. Então, quem é dominante quer sempre estar. E daí você tem que sair um pouco desses, né, e deixar o outro te conduzir. Então, eu acho que vai ser bom. E assim, mas assim, sabe aquela insegurança? Mas eu sei que vai ser bom, né? Agora eu fiz até a proposta para Claro, minha filha, para a gente ir lá conhecer. Daí eles ganharam o prêmio agora no Sul, e daí eu vou lá semana. Eu tenho que começar. Você vai ter que ficar no pé dele. Tem que começar. Eu tô encantado com o negócio, mas não comecei ainda, né? Mas é assim, e eu falo que as vidas, as pessoas que estão à minha volta, eu vou falar de riqueza agora. Eu sou milionário. Não tem ninguém mais naquele bairro mais rico do que eu. Não tem. Assim, eu vou falar para você que eu sou muito satisfeito comigo. Muito, muito, muito. Assim, não tem palavras que... todo dia, quando eu rezo, eu gosto muito de estar com Deus, eu falo, não preciso de mais nada. Eu já tenho. E outra, eu estou pronto. Como eu falei que no melhor momento da minha vida, a Sula desceu numa estação. E eu me questionei um dia, eu falei, Senhor, mas o Senhor esperou, vai passar tudo aquele inferno, para na hora que chegou aqui, que tá, daí o Senhor tira, porque ela tinha um compromisso de me tirar de todo aquele inferno. Dela mesmo. E eu falo, não era uma simples mulher. Eu olho para vários cenários aí, não era uma simples, porque tinha coisas que era do céu, não era humano. E se a gente consegue olhar isso no outro, enxergar no outro isso aí, você tem que viver intensamente, porque você sabe que está muito perto do outro aí. Quando a gente descobre isso no outro, é louco. E aí, eu acho que vai ser até uma indelicadeza da minha parte, por outra ali, é louco o negócio. Eu fico olhando para todo o cenário. E a gente se cobra muito. Porque eu falo, cara, eu não consigo ver, né? Era a mais bonita das mulheres? Não era. Mas era a que eu precisava, sabe? É um negócio diferente de tudo. Porque amor não é beleza. Cara, é um negócio muito além de tudo. E foi louco para mim, porque é uma sensação que não tem explicação. Mas foi especial o presente que Deus me deu. Né? Então, no dia que ela faleceu, para você ver como que ela era, ela estava mandando mensagem, pedindo um colchão. Ela estava dentro do hospital internada e mandando mensagem, pedindo um colchão, porque tinha uma pessoa lá que precisava, porque não tinha onde dormir, não sei o quê. Então ela estava lá, preocupada com... Não, esse dia foi louco, porque foi lá para fazer, daí ela estava com a diabetes alta, e aí quando ela entrou no quarto, o ar estava estragado. E aí ela viu os acamar lá, ela começou a ligar para todo mundo. Porque tinha que arrumar o ar, porque tinha gente... E assim, você esquecer de você. E daí ela se incomodava, porque daí tinha uma criança pequena, minha netinha tinha vindo, e ela já ligou pro Caio, e o Caio falou, pai, a minha mulher não quer das roupas. E a mãe tá pedindo. E eu sei que se eu falar não,
Falei, cara, vamos comprar roupa, vai ter que pedir pra alguém pra levar lá, porque vai ter que levar. Porque era desse jeito, ela era insistente e daí não tinha. Então, assim, essa insistência dela fazia com que eu saísse da zona de conforto e daí eu fui aprendendo, né? Uhum. Hoje eu sou craque em pedir. Eu aprendi com ela, tive boa professora. Porque ela falava com ela. E assim, eu não vou chegar direto em você. Eu sempre vou contar uma história. Uhum. Porque eu sei que, assim... É questão de conexão, né? E se eu sentir que não é o momento, eu passo batido e deixo e vou. E daí eu sinto um momento. Lá dentro da Mãezinha do Céu eu tenho muito isso. Você vai lá na oficina de música, vai na pedagogia, vai no bazar, vai na horta, vai no campo, vai na cozinha. Em alguma estação que eu vejo que você desarmou um pouco, é a hora que eu entro no teu coração. Porque a gente precisa disso. Porque talvez não é o momento. Daí a gente fala, o cara é ruim, não. É porque ele não estava sensível àquela situação. Mas é uma ótima pessoa. Então teve gente que eu conheci há 5, 6, 10 anos, que hoje estou recebendo retorno lá. Uhum. Mas eu nunca deixei de acreditar que ela ia lá um dia, né, ajudar alguém. Então é louco o negócio. E eu espero em Deus, porque o tempo é dele. A gente quer agora, eu falo que eu sou acelerado, mas eu sei parar nele, sei esperar nele, sei... E Deus, rapaz do céu, a Nádia como presidente foi uma... Nós tomamos uma decisão do negócio, e todo mundo falou, nós vamos hoje. E aí eu falei, cara, não é agora. Nós vamos no domingo. Daí a turma falou, por que no domingo? Porque domingo é de Pentecoste. Eu não entendi. Nós escolhemos de Pentecoste, que a igreja celebra fogo do Espírito mesmo. Falei, é lá que nós vamos... E daí fomos lá, contei uma história, e daí foi dramático até, né? E o Marco já era da diretoria, a Nádia era, né? Mas aí, nesse processo da Nádia, eu já tinha também estudado como tinha sido a nossa diretoria. Porque assim, ó, quando era só os homens, teve uma fase que foi mais homem na diretoria. Uhum. Cara, as mulheres iam mais, né? Eu falei, tá errado. E os homens não iam muito em reunião. Mulheres são mais precisas. Escola, vai lá. Quantos homens tem, quantas mulheres tem? Uhum. E aí eu fui analisando isso. Eu falei, cara, vou chamar as mulheres que os homens se obrigam a trabalhar. Cara, e foi dito e feito. Estratégia. Cara, Tá certo. Quando chegamos lá, e a Nádia, nós pegamos ela num momento que eles estavam fazendo uma mudança de ela assumindo empresa, o marido dela outra coisa, e a gente chegou lá e pá. E fomos em 2. E aí a Nádia olhou, cara, e foi nocaute. Porque a gente esperou o momento certo, né? E foi assim, foi um presente do céu também a Nádia para lá. Porque ela mudou um olhar que a gente tinha, né? E a gente viu que precisava disso para a comunidade. Foi um presente de Deus essa gestão da Nádia, pelo 2º ano, né? Para a 2ª gestão, e está sendo extraordinário e vai deixar um legado para a eternidade, porque assim, a gente passou por um processo e eu sempre olhei eles com admiração, tanto a empresa como eles coordenam a família. O Marco, ele chega perto da Nádia e você vê uma conexão no casal. Nós fomos lá na chácara, eu levei toda a galera para lá, nós fizemos um passeio lá, e na hora eu falei, eles deixam para nós essa conexão de inspiração, né? Sabe, tem uma sinergia ali que contagia, faz a gente querer se apaixonar de novo. Fala do Belo, dos filhos. Os filhos, teve um momento lá, né, Fernando? O filho dela foi numa reunião, e ele era um momento que a gente faz uma partilha, o Fernando estava até lá agora com essas crianças, e o filho dela, era a hora dele falar, e ele não mentiu, porque é a vida do casal, sabe? Então assim, quando você vê essa conexão e os filhos já herdando isso daí, você pode saber que vai dar tudo certo na vida dessa galera. Não tem como dar errado. Sim. E a gente tem que ter um entendimento. Falando até para você que começa aí, que está nesse projeto de vida fantástico, o inimigo nunca vai desistir de você. Ele nunca também vai desistir de mim. Então não adianta você querer falar, não, eu já estou rezando bastante, basta. Não. É nessa hora que você baixa a guarda e ele te derruba. Então você tem que estar sempre com a guarda, porque ele vai ficar te analisando, ele vai esperar o momento certo. Talvez vai ser o sucesso que ele vai usar para te derrubar. A gente já falou sobre isso um dia. Tem gente que ele sabe que
dor ou na doença, ele não vai conseguir. Ele vai te dar de tudo, porque daí você esquece de Deus e isso é dele. Então o inimigo é traiçoeiro. A cada um ele conhece e sabe como atingir, né? E Deus tem me dado a graça de ter bastante vida, que todo dia eu estou preocupado com alguma delas e daí deixo um pouco meus problemas, mas sou muito feliz, cara. Sou grato a Deus por ele ter me trazido aqui. Nádia, como é que foi para você receber esse convite, hoje estar nesse cargo tão importante lá na Mãezinha do Céu, né? Nossa. Eu falo que foi uma armação perfeita. Nossa senhora. O interessante porque os 3 filhos do Clévis trabalharam comigo, né? Então, inclusive os 2 mais velhos foram trabalhar e a gente não conhecia o Clévis. Não sabia nem que ele existia. Ele falava, nossa, meu pai fez isso, fez aquilo. A gente falava, não, isso aí não é verdade, isso aí não deve ser verdade, né? Uhum. E aí, depois que a gente foi conhecer o Clévis, o projeto e tudo mais, então isso tem uns bons anos, né? Tem. Atrás aí. E nós sempre ajudamos como voluntários, né? A gente fala que demorou alguns anos para eles aceitarem a gente lá, porque é uma seleção interessante lá para entrar na Mãezinha do Céu, né? Uhum. Não é para amador, né, Fernando? É os melhores que vão para lá, né? É isso aí. E aí, a gente, como voluntário mesmo, eu sou médica veterinária, né? E que é a minha profissão hoje, mas sou nutricionista. E aí, eu olhando lá para a Mãezinha do Céu, eu falei assim, gente, o que eu posso fazer aqui, né? Porque é assim, né? Um chamado, alguma coisa. Eu vou dar um jeito nessa cozinha, né? E aí, o conselho de nutricionista estava desativado. Eu falei, eu vou ativar ele, vou assinar, E aí, como se fosse mesmo uma doação. Uhum. E aí, foi assim que começou. A gente participava dos eventos e tudo mais, até que o Marco foi parar na diretoria, né, como tesoureiro. Ficou uns 6, 7 anos, mais ou menos. Né, trabalhando assim. E a gente vê que foi um momento que a gente faz uma mudança na Mãezinha do Céu para uma coisa mais profissional mesmo. A gente... Não sei se a gente já tinha uma visão de empresarial, né? Que temos empresa. E aí, quando íamos para a reunião lá, eles falavam assim, não, gente, vamos fazer um evento, mas vamos fazer mais baratinho e tal, para todo mundo poder ir. Aí a gente falava assim, vocês querem fazer evento, vocês querem juntar dinheiro? Porque a gente precisava do dinheiro, né? Para contratar as pessoas e tudo mais. E aí eu falava, nossa, será que a gente é muito capitalista, né? Porque a visão era muito diferente, mas precisava disso, precisava de pessoas que fizessem diferente para arrecadar mais, né? E assim começaram os eventos e tudo mais. E aí depois o Marco acabou passando o cargo dele, né? Tava tudo certo, até que um dia chegou esse convite. Eu falo que foi um presente, né? Porque... Um convite ou uma intimação? Vamos chamar de convite. Mas eu acho que eles estudaram. A estratégia foi boa. Porque foi muito interessante. Eu tava muito tranquila e eles chegaram lá, eu olhei para os 2 e eu imaginei, falei assim, esses 2 vieram me chamar para ser presidente da Mãezinha do Céu. Não sei, eu vi uma coisa assim muito louca. Tanto que nós sentamos numa área, eu moro no sítio, né? E aí nós sentamos lá, nós 4. Assim, eu, meu marido, Cláudia e Clévis. E eles começaram uma história e tudo mais e tal. E aí que a gente precisava, né? Sabe a história que ele conta? Sabe esse poder de convencimento? Né? Sim. E aí, quando eles falaram, parece que deu um negócio assim, um fogo. Falei, não acredito, né? E eu sempre falava assim, Marco, acho que você tem que ser presidente, né? Não, e nesse dia, eu teve que falar a cena que eu vi. O Marco olhou assim pra ela e falou, Tato. Eles, assim, foi esse que eu falei do casal ali. O Marco ficou mais feliz que ela. Sabe aquele negócio, a satisfação de alguém convidar minha mulher pro cargo dele. E foi assim, não tinha como, ali não tinha. O campo de energia tava condicionado para aquilo acontecer. Uhum. E a Nádia olhou assim. Eu olhei para ele. Olhou, sabe aquela olhar assim do outro, falava, é teu momento, vai para cima. E assim, a gente entendeu que os 2 estavam conversando no olhar de paixão, o outro falando todo do teu lado. Sabe aquele negócio? Você vê cumplicidade no ato. E o negócio foi extremo, cara. Não tinha como. Foi algo assim tão divino que a gente se emocionou com o momento, né? Eu sou muito assim, mas eu sou muito sensível a essas coisas. E em perceber, em sentir. E eu falei, cara,
né? E eu e a doutora Carla vimos, porque primeiro, igual eu falei, primeiro nós colocamos uma situação. Ela sabe o que é, ela não ia deixar essa situação. E ela, e daí foi, não, o negócio foi extremo. E foi louco, cara. Eu, assim, porque a gente colocou alguns nomes. Porque eu fico olhando, tirando um pouco, depois ela continua. Um ápice assim, que aconteceu na minha vida, de eu me sentir alguém, foi um dia que me convidaram para ser padrinho. Então. Eu tinha saído da cadeia, o Jonas, né? E ele chegou em casa e falou: nós viemos chamar você para ser padrinho da nossa filha. O cara bem sucedido. E eu falei: Jonas, cara, mas, né? Ele pegou e falou: nós fomos. E isso para mim foi louco, porque eles explicaram. Falou, cara, e eles tinham listado acho que uns 30 nomes. E a qualidade que nós vimos foi em você. Cara, eu chorei. Eu chorei. Então, assim, quando a gente chegamos a ter novidade, a gente listou. E foi Deus que foi. Não é assim, aleatório. Então você olha para um cenário, você fala, cara, é esse. Para essa função é esse. Para esse tempo é esse. Para essa fase é esse. Para as mudanças que a gente precisa, tem que ter. Porque não é fácil, cara. A gente acha que, não, mas é beleza. Só não é beleza, não. Os conflitos né? E assim, Deus deu no limite que a gente precisava. E eu espero que ela consiga fazer isso aí por muitos anos. Saber dessa lista. Quero ver essa lista. Cara, não. Até hoje eu não sei. Né? Foi louco. Porque... Mas quanto tempo que você já tá? No 3º ano já. 3º ano. Mas é bem isso, né? É uma coisa que a gente tá batendo muito, até por conta do nosso público, que é a família, né? E eu verdade. Realmente, esse tipo de coisa não dá pra assumir sozinho, né? A família tem que assumir junto. Né? E aí, essa decisão, quando eu olhei pra ele, ele falou assim, tamo junto, né? É uma coisa... Cara, se ele que tá do meu lado o tempo inteiro tá junto comigo, né? Então vai ficar muito mais fácil. Lógico que esse tempo, a gente não sei como a gente transforma ele em mais de 24 horas, porque, né, eu continuo com as minhas atividades, sou empresária, tenho um sítio também que tem atividades e tudo mais, tenho filho, tenho pai e mãe que estão morando aqui agora. Nossa, bastante cargos, né? Tem bastante coisa para desempenhar, mas a gente vai tentando com alegria. Faz passeio, recebe escola, faz treinamento para pessoas. Cara, assim, quando Deus chama, Ele chama os ocupados. Os desocupados não tem tempo. Você vai, eu não tenho tempo. Agora o ocupado, ele já faz alguma coisa, fala, vou dar um jeitinho. E aí ele vai abrindo um lex. Cara, da época ela já não era fácil, que ela estava assumindo. Hoje ela faz, acho que mais umas 8 coisas. E fora isso, ela tem que representar nós. Ela é a nossa presidente. Em várias ações, em vários momentos. E, cara, e a vida dela vai, a empresa vai de vento em popa. Tudo a flui, equipe. né? Cara, o negócio é louco. Deus, ele... E a gente vai puxando um ou outro, né? Pra ir junto e assim vai. Mas é uma alegria. Falo que é desafio, né? Porque é muita coisa diferente, né? A gente começa a estudar coisas que nunca estudou, né? Entender ideia de música. Fernando, tava pensando numa coisa muito louca, né? Eu acho que ele lembra disso. Eu falei assim, nossa, sei lá, eu acho que essa é a nossa função, né? De levantar as pessoas, e elas também têm que buscar, né? Sim. Mas assim, lembro que eu falei pro Fernando, né, quando ele entrou, eu falei, a gente tá procurando, sei lá, uma coisa muito louca, uma coisa assim, que seja agitada, uma coisa que todas as crianças toquem junto, né? Uma coisa que levante o pessoal, e aí acho que a banda da mãezinha. Nossa. Foi interessante, só para completar o que a Nádia está colocando aqui, é que, de fato, quando ela apresentou essa ideia de montar um grupo de percussão, assim, eu não sabia trabalhar com isso. E esse desenrolar para poder desenvolver como ensinar aquilo que eu estava aprendendo para as crianças, eu toco bateria há quase 20 anos já, tudo bem, mas trabalhar com pluralidade de pessoas tocando ao mesmo tempo, instrumentos diferentes, foi um desafio assim que eu falei, cara, que só que na Mãezinha do Céu, né, para aparecer assim. E
hoje eu tenho, assim, uma percepção mais aguçada sobre isso, sobre as formas que as coisas acontecem lá dentro da associação. Realmente, foi colocado aqui agora há pouco, o Cleus comentou, a Catiele também, sobre essa questão de a gente, como profissional, buscar ser uma pessoa técnica também, ter um tecnicismo envolvido ali, né, para desenvolver habilidade nas crianças. Mas tem sempre algo que a gente desenvolve na gente mesmo lá, sabe? O tempo inteiro, cara. Lá é um lugar, assim, lá é um pedaço do céu, que eu acho. Porque, assim, esse desafio que a Nádia colocou foi, assim, até hoje eu olho pra trás e tô no primeiro amor ainda com esse desafio. Lá com as crianças, sabe? De tocar. Cada apresentação que aparece, inclusive amanhã nós temos uma que apareceu. Hoje eu já tô doido pra que chegue amanhã. A gente estava hoje apresentando de manhã com as crianças. Foi extraordinário também. Então, assim, na Mãezinha do Céu é inexplicável certas coisas lá. Mas é vivido, a gente tem que viver lá. E falando um pouco agora sobre essa questão de ser colaborador lá, é uma coisa que cara, meu coração extraordinário, né, Fernando? Eu tava numa conexão com você aqui, não é porque estamos na frente, né, dos nossos chefes, porque é verdade, né? Porque assim, ó, eu vou só complementar com o Fernando aqui, porque, né, assim, ó, eles procuram não trabalhar apenas com o que você entrega, mas como o teu desenvolvimento como pessoa, né? Como equipe. Porque eu acho que realmente a gente precisa estar bem para a gente atender o nosso público da melhor forma, para entrar naquela conexão, né, Fernando? Perfeito. Ó, isso que a Catiele comentou é uma coisa que é assim, ó, é um investimento assim acirrado dentro da Mãezinha do Céu. Sabe? Então, assim, o colaborador lá que trabalha na Mãezinha do Céu, ele tá também sendo trabalhado para se formar, ser lapidado, para entregar o melhor para essas crianças que estão lá, sabe? Para poder receber. Então, assim, eu digo que é um lugar ímpar, sim, sabe? Que eu tenho muita gratidão, assim. A gente não precisa ficar falando, igual você falou, né? Assim, mas porque a gente vivencia isso, né? Mas, assim, eu fico estupefado, assim, de ver o quanto eu entro dentro da Mãezinha do Céu e saio de lá mais doido ainda de vontade de voltar para lá, sabe? Porque a experiência que a gente vivencia com as crianças é muito legal. Parte dessa parte tecnicista de você ensinar assim, beleza. Mas quando você perpassa essa técnica e vê uma criança gerando valor na vida dela, desejando, te espelhando, é sensacional, cara. Não tem... Por isso que é bom a gente não ter muito conhecimento, né? Quanta palavra difícil que ele tá falando aqui. Quando eu falei pra ele dessa banda, eu achei que ele tocasse. Não. E foi muito louco, cara. Porque eu falei assim, cara, eu vou ficar calado e vou ir atrás, né? Porque é disso que esse desafio que tem que acontecer. Fazer as crianças também perceberem isso também. Ter essa experiência. Não, esse professor tá indo pra cima. Essa professora tá indo pra cima. Essa psicóloga tá entregando sempre o algo mais dela, assim. Então é uma coisa que passa a fazer parte da gente. Não é uma coisa assim, eu não tenho preocupação nenhuma de chegar lá e tentar surpreender o Cleus, não. Sabe por quê? Porque ele não busca isso. Ele não busca, assim, que você puxa o saco dele, ele sai fora. Isso aí, ó, mas a partir do momento em que ele observa que uma criança de fato recebeu ali uma experiência de amor e carinho, que é um dos propósitos da missão, aí, beleza. Então, assim, e isso é uma coisa que você vai, só na experiência que você vai vivenciando lá dentro da Mãezinha do Céu. Hoje eu observo, assim, eu já galguei várias outras áreas profissionais, né, de trabalhar em escritório, um monte de coisa, desde lá de Minas Gerais, assim. E na Mãezinha do Céu foi o local que eu consegui descobrir o que significa a palavra propósito. Trabalhar por um propósito. Eu comecei a entender, assim, qual que é o propósito, porque tudo que eu trabalho dentro da Mãezinha do Céu com as crianças me conecta comigo mesmo. Conecta com coisas que eu até preciso de ser curado, né? Então, assim, é sem palavras, assim, sabe? Sem palavras para definir. Não tem como você mensurar uma coisa tão extraordinária que é a experiência que a gente vive lá com uma definição clássica de alguma coisa. Não tem como, assim. E aí, sim.
Então, gente, o cheiro tá forte aqui. Tá muito bom desse cheiro aqui. Nós tá aqui todo mundo. Ei, passa os talheres aí, e os molhos. Gente, a gente tá com uma nova secretária aqui, a Maísa, maravilhosa. Toda tímida aí. Ei, Entende de iluminação. Ei, entendi tudo aqui, é expert. Eu quero falar de casa. Pedimos todos os molhos, porque o senhor Fernando solicitou todos os molhos da casa. Aí, deu certo, pra poder experimentar. Eu falo, os meus preferidos, o meu preferido, na verdade, é esse daqui, que eu até pedi 2. É um pra vocês e um pra mim. Tô brincando, gente. Que horror. Ele é muito bom. Ele é ketchup com goiabada. E, ó, vamos agradecer aos Giros que nos proporciona esse jantar aqui maravilhoso. Que é um jantar, né, gente? Olha só. Pode comer, gente. Pode. Eu só acho que vocês vão ter que chacoalhar o suco, hein? Porque o suco tá bem... Ó, eu acho que esse é o molho rosé. Molho... acho que esse é de alho. Fernando, experimenta todos. Vou colocar essas tampas. E agradecer aos Giros, né, que sempre manda aí. Diz que a Catiele já é cliente, já. O que você mais come lá? Churrasco grego no pão pita. Pão pita? Daquele pão libanês, sabe? É o preferido lá de casa. Já comeu lá no Giros? Nunca comi, não. Eu saio pouco de casa. Mas pode pedir no iPhone. Vamos baixar o aplicativo no seu celular. Tem que baixar. Qualquer dia nós vamos colar lá com as crianças da Mãezinha do Céu, tudo lá. Não é, Cléo? Depois dá uma apresentação. Isso. Verdade, porque lá tem de tudo. Lá, quando a pessoa um gosta de pastel, outro gosta de porção, outro gosta de churrasco grego, outro gosta de lanche lá espetinho também. Esqueci até de falar, né, pra vocês que tinha espetinho. Então, tem de tudo. Agora pode continuar, gente. Bate-papo. Quem vai falar agora? Quem vai querer falar Quem agora? não vai comer aí? Quem não vai comer? Não, mas eu vou continuar falando de todo esses 23 anos aí de estrada aí, que também, como o Fernando falou, eu aprendo diariamente, assim. Quem chegar lá achando que está pronto, ele vai se surpreender, porque existem inúmeras coisas que a gente precisa conhecer da gente, do outro, e a capacidade que Deus tem de nos devolver um pouco de tudo aquilo que a gente ainda não deixou nascer em nós. Porque dentro das oficinas, fora das percussão, né, as outras oficinas que a gente tem, que tem como base levar todas as crianças a sonhar, nós temos o Gabriel que está na Índia, né? Então, assim... Verdade. Tudo coisas que foram acontecendo que a gente não tinha noção que um dia uma criança que passou por ali ia ter essa oportunidade. Mas a gente foi recebendo sinais e a gente muitas vezes não lê. Quando a gente foi mudar o regimento, o estatuto, a gente colocou lá que a gente ia ter para fora do Brasil, né? Então, assim, era já quase que prevendo. Quem sabe amanhã, né? A gente está apresentando algumas coisas fora daqui, né? Então, assim, quando a gente começa algo que é de Deus, a gente não tem como mensurar até onde ele vai nos levar. Porque hoje a gente começou lá de forma até, sei lá, como uma forma até para a gente ser ajudado também, e a coisa foi tomando uma proporção, a coisa foi se ajustando, e daí a gente foi pensando em melhor qualidade. Hoje o ambiente lá da Mãezinha, até na cozinha tem ar-condicionado, nunca nós imaginou que ia chegar num nível desse, né? As cozinheiras, cara, tivemos a Nádia, como nutricionista, preparou os uniformes das cozinheiras igual o mestre mesmo, né? Top. Cara, então assim, muda o comportamento, muda o jeito, as pessoas se sentem mais dignas até da função que tá fazendo. A nossa missão lá, ela evidencia, fazendo com qualidade, fazendo com amor, porque a gente tem investido na pessoa, ela tem importância, cada um tem, a família é o nosso
estandarte lá, porque a gente tem brigado por isso. Quando a gente vê uma família lá que está se destruindo por vício, por conflitos, a gente sofre junto, a gente briga, a gente reza, a gente traz isso para dentro, e nesse processo a gente foi entendendo que as famílias precisavam de inúmeras coisas. Uma delas é uma gestão financeira. Eu falo que até eu preciso, que eu tenho limite muitas vezes para as coisas, e aí, quando a gente tem esse desequilíbrio, você sofre também, né? Porque eu fiquei olhando, nós estávamos preparando umas crianças e o cara falou, eu quero trabalhar num lugar que tenha folga, né? Eu falei, mas folga para mim é você ter o necessário no teu bolso para você comer, beber, ou passear, ou pagar aquilo que você quer. Porque sem trabalho, como que você vai ter dignidade, né? Porque para mim, a morte é inutilidade. Você não ser útil para alguém, você não servir para ninguém, nem para você mesmo. Porque você já pensou você não ter... vai levantar para quê? Não ter um propósito de você levantar amanhã, né? A não ser, talvez, o seu egoísmo, ou só de acumular coisas, ou não servir o outro. Para mim não tem sentido. Então, assim, eu acho que eu precisava disso, todo esse contexto, e a Mãezinha do Céu foi um presente de Deus que Ele me deu, e a cada dia Ele me satisfaz, eu me sinto bem. Eu acho que ela me rejuvenesce um pouco, né? Estou chegando nos 30 aí, né? Muito sadio, né? 30 e quantos? Tenho 54. Sério? Né? Então, assim... Pra 54 tá ótimo, né? Então, Eu dava assim, uns 45. eu acho que, Fernando, do mesmo jeito que você estava elogiando aqui, ela como vai fazer lá tudo, ó, o marketing nosso lá agora, que eu falo que é um presente de Deus que a gente recebeu agora também, né? Porque É verdade. há anos de dificuldade, né, Nádia? Desde quando a gente começou, a gente sempre tem sonhado, esperado e rezado, e você veio como um presente lá agora, e as coisas têm acontecido de forma natural, porque ela veio lá, né? Eu fui um dia lá, a Catiele tá fazendo um estudo aí, né? A Bel até veio aqui um dia, né? Aham. E Daí. aí a gente... Você conheceu no Caixote, né? O Cleus, né? Que ele falou. Ele falou, e aí, mas eu tinha meio que reconhecido o projeto quando a minha mãe tá procurando roupa xadrez, né? E lá tem a questão também do bazar, que inclusive a gente nem falou, tem o bazar, gente, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa, vamos falar um pouco de cada. O bazar, ele tinha as roupas lá, e é bem em conta nessa moeda, R$2, R$5 a peça. Quanto que é? 5? Aumentou? Atende vários Hoje nós temos de 5 a R$20 a mais caro. Mas qualidade, a gente tem cuidado Então, muito nisso. E não só o bazar de roupa, gente. Tô tentando pegar que é mais difícil, hein? Enfim, não só o bazar de roupa, vocês também ainda tem, quando a pessoa doa móveis também, ou sobrou coisas de construção, né? Também. Hoje tudo que, talvez assim, ó, e isso acontece muito. Final de obra, o cara guarda lá algumas coisas e fala, daqui uns anos eu vou usar, apodrece, muitas vezes o cara joga fora. É verdade. Então, se nos ligar, a gente vai buscar. Por quê? Porque daí se a gente transforma em matéria-prima para alguma pessoa que está construindo lá, que está começando também a sua vida, e todo o recurso adquirido com esse material, tábua, uma panela, uma tampa, um sofá, uma televisão, algum móvel que você vai trocar, né? Indo para lá, a gente oferece para a comunidade para ter acesso num preço bacana, e isso reverte em recurso financeiro para a gente melhorar a qualidade de vida de quem a gente assiste lá. Então, assim, é uma cadeia, uma reação aí que é bacana, porque talvez a gente participou de um momento agora, né, que é uma loja fez um evento grandioso, a gente participou e foi muito bem remunerado por isso, né, pela parte que nos coube, né, e as pessoas falam, como que eu ajudo? Eu preciso dar o dinheiro do meu bolso, senão você compra uma peça de roupa lá na Mãezinha do Céu, que tem qualidade, e você vai estar ajudando a obra. Uhum. Então, assim, você vai ser beneficiado e nós também vamos ser beneficiados. Esses dias eu falo assim, que eu ganhei um presente de um cara, uma camisa já usada, e eu fui num evento onde ele estava, ele foi lá me abraçar. Você tá lindo.
E eu falei, eu sei que eu sou. Ele falou, não, porque eu te dei essa cabeça. Ah. Ela te evidenciou. E eu fiquei tão legal, porque assim, ó, não me diminuí, e ele ficou tão bem me dando um presente e eu usando, porque é tão legal quando a pessoa te dá alguma coisa e você usa. E daí agora a mulher dele falou, olha, ele tá separando um monte de coisa lá pra você, né? Então assim, eu fico feliz quando a pessoa tem isso no coração e tem a graça de dar, porque isso é bacana, né? A gente poder ajudar, gerar energia. Eu sempre penso assim, ó, aquela roupa ela gera felicidade porque quando você vestiu a primeira vez, quando você comprou, talvez foi por um dia do namoro, por um encontro, por uma festa. Então você já deixou um pouco de si nela. E quando vai para outra, talvez ela ajude a transformar a vida do outro, né? Quando a Nádia chegou lá falando da permacultura, que a gente mudou várias coisas lá, ter esse conceito de você melhorar o ambiente onde você está, independente da situação que você encontra, aqui tá, precisa melhorar. Nós chegamos, com certeza, a gente melhorou esse ambiente, com a nossa fala, com o nosso jeito, com o nosso carisma, né? E vamos levar um pouco disso aqui também para lá, né? Do que a gente aprendeu aqui hoje, porque nós não falamos tanto tempo assim, né? Eu acho que eu fui entrevistado uma vez num podcast pelos Caçadores de Bons Exemplos, terceira vez aqui já. Caçador de Bons Exemplos aqui e lá nos meninos teus amigos lá, né? Então, assim... Qual? É o podcast do Bruno Adson. Ah, sim, o Bruno e a Flávia. Mas foi através deles, fez mentoria. Eu fiz uma mentoria com eles. Eles me auxiliaram na questão do equipamentos, qual comprar, antes de eu ir pro Paraguai, né? Porque eu nunca tive um podcast, então eles me auxiliaram nessa questão também. Eles foram essencial também. Viu? Essa questão da Nádia, eu vou até comentar, né? Dela mudar o ambiente, porque assim, ó, a gente faz um café compartilhado lá, que assim, ó, cada um traz uma louça da tua casa. E nisso a gente monta uma mesa, né? E ela traz muito a frase que ela fala, vou até deixar ela falar a frase, porque essa frase é a cara dela. Ai, meu Deus. Qual é a frase? Será que deixa o lugar melhor do que você encontrou? Porque assim, ó, eu sempre falo, né? Alguma coisa, se a gente pensar nisso, na essência mesmo, eu sempre lembro do banheiro. E não tem um jeito de eu ir no banheiro, se tiver um papel no chão, eu falo, não fui eu que joguei, né? Mas se eu puder jogar ele no lixo, tirar ele dali e deixar o ambiente melhor do que eu encontrei, por que não? Né? É verdade. E é isso que a gente está tentando levar lá para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo. Né? Sei lá, acho que é um propósito aí. Porque de uma maneira ou outra, se você não é fisicamente, mas sei lá, tendo uma palavra de carinho, ou simplesmente ouvindo a pessoa, né? Você já deixa um lugar melhor do que você encontrou. Com certeza. E já falando em frase, eu quero uma frase de cada um que impacta vocês, a vida de vocês, que vocês carregam na sua vida como inspiração ou motivação. Eu vou falar a minha, que eu já falei até. Para mim é essa, diagnóstico não é destino. Olha, muito Porque bom. quando eu saí da cadeia, as pessoas já tinham um diagnóstico, é um drogado. Eu não era uma fase que eu estava vivendo na minha vida. Verdade. E dentro de todo aquele ambiente onde que eu fui recebido, tanto por essas senhoras que me amou ali naquela condição e a minha família que me aguardava como algo novo, eles acreditavam nisso. Antes mesmo de eu acreditar, houve uma mudança extrema na minha vida, né? E eu falo que eu sou grato por isso. Então, assim, alguns pais no início, quando a gente abriu lá, achavam que a Mãezinha do Céu era um depósito de criança. Aí o cara tinha passado por algumas crianças pelo conselho, ele chegava lá agarrado com ela e falou, vim trazer ela aqui. Veio pra quê? Não, pra ver se o senhor dá um jeito nela. Cara, a responsabilidade é tua. Você é o pai. A Mãezinha do Céu é uma associação de apoio às famílias. Só que eu nunca vou tomar o teu lugar. Deus te deu essa graça. Mas... E aí a gente tirava muitas vezes o filho, que o pai estava falando um monte de palavrão, e a gente ia trabalhar a primeira condição do pai. Porque antes do filho ser problema, ele criou um monte de outros problemas antes, o vício, os conflitos, as dívidas. E aí ele está colocando no filho agora, porque dele não tem tempo, mas a responsabilidade é dele. Então, assim, a gente pode até te dar apoio, a gente pode até, mas, cara,
É você, né? Então, assim, essa frase eu sempre tenho comigo, porque assim, ó, até diante de uma enfermidade, até de um câncer, todo o processo ele vai acontecer da forma que você reage com ele. Eu posso me abater e me aniquilar, ou eu posso falar, cara, isso aqui agora eu vou viver os melhores momentos da minha vida, porque se é um tempo curto, eu vou viver bem. E talvez nesse processo, o meu organismo revitalize e a cura acontece. Porque daí a gente percebe também que muitas vezes Deus permite algumas coisas na vida da gente para unir uma família. Havia uma desavença aí, há uma situação e se une tudo, né? Porque precisava algo muito mais forte. Então, assim, para mim, a frase chave que eu sempre olho para o cenário, porque muitas vezes eu visito a cadeia até hoje, né? Acredito que é passível de qualquer uma pessoa se levantar, independente do tamanho do buraco ou na condição que ele se encontra. É ele que vai decidir. Pode ter inúmeras situações, mas é ele que vai mudar a sua história, né? Eu digo que é possível, que até hoje sonho, né? Tenho meus pesadelos com esse negócio da droga. Tem vezes que é tão forte que eu acordo, parece que tem alguém fumando maconha dentro do meu quarto. A primeira coisa que eu faço é me prostrar e pedir a Deus. Nada disso tira minha, né, muda a rota. Então, assim, porque eu decidi viver isso, né? E havia um diagnóstico já que eu não prestava, que eu não valia nada, mas assim, é possível superar. O Dr. Laí Ribeiro fala assim, você não é refém da sua hereditariedade, né? Eu acho forte isso também, porque é aquilo que o seu pai, sua mãe fez, né? Você não é obrigado a repetir, né? Você pode mudar essa história aí. Então, por aí. Sua frase? O meu é: faça e dê o seu melhor todos os dias da sua vida, como se fossem únicos. E até uma situação recente, eu até comentei lá, eu falo que ser psicólogo lá vai muito além daquilo que está escrito, né? Porque, assim, são princípios e atitudes muito além do que a gente não aprende na faculdade. De, às vezes, ver, né, uma condição daquela criança, de chegar, assim, suja, às vezes, né, em vez de, não passa um desodorante. Mas e aí? Qual é a realidade dessa família, né? E, às vezes, ter que arrumar um kit de higiene para que ela tenha condição, né, adequada de vir, porque, assim, uma realidade de 7 crianças numa família viver com um salário mínimo, né? Então a gente precisa entender essa cultura antes, né, de falar não, né, irresponsabilidade. Não, a gente precisa entender, né? E um outro fato também que eu achei muito interessante, porque, assim, igual o Cláudio comentou do retorno, a alimentação lá das crianças são, assim, esse dia tinha arroz, feijão, escondidinho. E a gente recebeu um aluno que os pais, e que ele veio do Haiti, né? E aí eu tava vendo, eu sempre fico observando, aí essa criança sempre tava comendo arroz só no refeitório, né? Aí um dia eu cheguei perto dele, eu falei assim, por que só come arroz, né? Daí ele falou assim, porque eu só conheço o arroz, né? Não conheço muito comida brasileira. Eu falei assim, você confia em mim? Daí ele falou assim. Eu falei, então vou te apresentar um novo alimento. Tem escondidinho ali. Então vamos provar? Daí ele falou, vamos. Aí eu fui com ele até, né, ali onde serve as comidas. E aí ele comeu uma vez, daí ele comeu 2, daí ele queria 3 aí. Não, vai com calma pra você não passar mal, né? Então eu falo que é fazer o teu melhor todos os dias, né? E realmente eu falo estar ligado ali com a missão, visão e valores da empresa, né? Onde estamos. Show de bola. Você, Fernando. Então, a minha frase, ela vem da experiência que eu vivenci dentro da associação. Ela é assim, não há nada tão difícil que o amor não possa ser transformado pelo amor. Então, assim, eu falo pela minha própria experiência em sala de aula com as crianças. Falar um pouquinho aqui de como que eu vivencio lá. E, porque assim, o que eu observo, a gente fala, a gente sabe que as crianças vêm de uma linha de vulnerabilidade social e tudo mais, mas também a gente observa que elas estão ali querendo mudar, querendo ser olhado, querendo que alguém enxergue elas diferente, querendo que alguém não defina um diagnóstico de mau comportamento, né? Sim.
E entra dentro desse ciclo também, porque assim, a gente sabe que os pais estão entregando para eles o que eles receberam e tudo mais, então assim, é uma luta mesmo, é um desenvolvimento que a gente tem que fazer diário. E que a gente só consegue quando a gente insere o amor. Porque sem amor, não desenvolve. E eu até vivencio isso, tento colocar isso na prática, essa frase, porque assim, ó, lá na sala tem alunos que têm mais dificuldade, outros têm mais dificuldade de temperamento, que eu quero dizer. Outros têm dificuldade de esperar o processo do outro. Um aprende muito rápido, não tem tanta paciência de esperar o processo do outro. E eu até escutei uma frase esses tempos atrás aí, que é assim, por isso que eu desenvolvo isso de uma forma prática, mas que eu saio de lá mais preenchido do que essas crianças. Porque o desafio de dar aula para uma criança que tem uma certa dificuldade, ele é favorável para o professor. Né? A frase que eu escutei esse tempo atrás foi assim, um mecânico ele precisa de ter um carro bem ruim para ele se transformar num grande mecânico. O carro vai sempre entregar problema para ele. E são nessas situações de você lidar com crianças difíceis que está o grande, como diz que leva a matéria-prima primordial para você desenvolver, se desenvolver e conseguir tirar daquilo, espremer o suco, né, de toda aquela dificuldade. E eu falo assim que lá na sala de aula com as crianças eu procuro pegar essa frase que eu falei e tentar fazer ela acontecer. Né? Tem uma situação difícil, já teve situações lá, tá, que eu parei a aula para a gente conversar. Porque eu tinha detectado que apenas um aluno ali não estava legal. E a gente parou e fez uma roda e começou a conversar. E daí até chegou um momento que aquele aluno se sentiu à vontade e falou: prof, eu só não tô tocando por causa disso. Desculpa. Eu, não, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu só não toquei hoje. Sim, você viu que eu não queria tocar. Mas é por causa disso. E aquilo, sabe, assim, me fez entender isso, assim, que não há nada tão difícil que não possa ser transformado pelo amor, pelo olhar amoroso. Uau, né? que fofo. Porque por mais que essas crianças diariamente vivem em situações jactanciosas o tempo todo, seja em casa ou na escola, ou com bullying de algum colega de rua e tudo mais, elas estão na esperança de serem olhadas, de serem amadas, né? Então é isso que na Mãezinha do Céu eu consegui, assim, cara, uma das coisas que me mexeu muito comigo lá na associação e que fez essa frase, eu quero girar tudo em torno dessa frase que você perguntou que me impacta. Porque ela diz respeito ao meu propósito lá de entender isso, de ser um gerador de valores para essas crianças, de transformar a vida delas, mas de perceber, assim, o quão é valioso vivenciar isso lá, sabe? Para mim também. Né? Então, assim, eu procuro tentar deixar minha aula meio livre, assim. Às vezes eu chego, assim, com alguma coisa meio pronta, mas as crianças acabam conduzindo. Faço questão de não impor assim, a minha forma, né? O que eles têm que aprender. Não, às vezes um aluno chega assim, prof, cara, eu escutei uma música, o senhor podia ouvir aí para ver se o senhor gosta. E eu coloco. Eles participam, sabe? Então, assim, são detalhes que talvez pode parecer simples, assim, eu falar, assim, mas que você observa quão grande, como foi importante para aquela criança, assim, sabe? Ser olhada, ser ouvida. Tem crianças que às vezes falam assim, tem uma música aí que... agora é a minha vez de indicar a música pro prof e tal. Então eles ficam naquela coisa de se sentir inserido, assim. E eu tenho um certo quebra, assim, tenho uma certa dificuldade de engessar minhas aulas, assim, em algum paradigma, assim, eu tenho que fazer isso, seguir isso aqui, eu não posso sair. E isso eu tive essa liberdade lá dentro da Mãezinha do Céu. Cleus nunca virou pra mim e falou assim, Fernando, eu preciso que você dê aula desse jeito, cara. Senão, nunca, cara. Nunca. Ele só deixa a gente livre. Lógico, né, assim, que tudo tem que estar concatenado com a questão cristã e os valores da Mãezinha do Céu, que são, né, valores, assim, inegociáveis, né, assim, né, os valores do bem que a Mãezinha preza são inegociáveis e isso é fantástico também. Mas, assim, a gente procura sempre caminhar na linha e tentar vivenciar isso com as crianças lá. E é fascinante, cara, porque todo dia eu não consigo. A frase da Nádia, ela acontece
com qualquer... Eu falo por mim, mas eu acredito que qualquer colaborador vai, talvez, comungar disso que eu estou dizendo. Talvez eu esteja falando aqui pelos outros colaboradores que não tiveram a oportunidade de vir aqui, de conseguir entrar para dentro de sala de aula e sair transformado e viver uma experiência fantástica diária lá, sabe? De transformação, de amor. Então, assim, eu procuro levar para as crianças uma experiência para elas não saírem as mesmas que elas entraram lá. Então, eu também comungo demais essa frase da Nádia, que é uma missão diária que a gente tem lá, de trabalhar isso. E isso eu vejo que é o que mais alicerça as crianças. Não deixa uma coisa, uma experiência líquida, sabe? Elas saem de lá com coisa sólida, assim. Por mais que o desafio do mundo... Porque a gente, assim, a gente em sala de aula, a gente conduz a criança num caminho, mas o mundo desconduz de outro. Então a gente sabe que isso aí vai ser uma constante, vai ser uma constante diária até o último suspiro de cada um de nós aqui. Mas a gente abraçou essa causa sabendo que é possível, né? Então essa é a minha frase. Uau. Agora vamos falar. Fala ela só olhando pra fazer um corte perfeito. A frase completa ali. Não há nada tão difícil que não possa ser transformado pelo amor. Show. Gente, quanta informação. Acho que conheci umas 10 palavras novas aqui ouvindo ele. Bastante. É permacultura, ele falou. Poxa. Não, mas é isso que o Fernando falou, é certo. E assim, ó, também para o profissional que ele escolhe fazer isso ou entrar numa casa como a nossa, ele tem que estar muito bem pautado, ter um autoconhecimento de si, porque é impossível, eu creio que, formar grandes marinheiros em mar calmo. E lá ele não vai encontrar isso. De crianças assim que não expressa, crianças que expressa, como o Fernando falou, de forma extrema e agindo com violência. Em tudo você tem que ter atenção. Nós temos lá uma vez, sempre no final do mês, a gente faz o aniversário daqueles que fizeram no mês. Tem uma decoradora que vai lá, a Beth, a gente decora como se fosse uma festa, fotografa e manda para as famílias essas fotos. Porque se ele não teve condição de fazer, ele vai ter essa lembrança que ele foi feito de forma coletiva lá para todo mundo. Legal. Mas a gente, nesse processo a gente foi vendo que havia algumas coisas que precisavam melhorar. No início, quando a gente montou o buffet, como o Fernando falou, a gente ouve muitas crianças para tomar as atitudes, as que foi mais assertiva que a gente cedeu, ouviu e a partir deles comprometeu eles com o processo. Nós tínhamos uma situação lá que sobrava comida no prato, e a gente mudou inúmeras formas de servir. E aí um dia uma criança falou, cara, mas não é nós que serve, a gente fizemos um buffet, jogamos a responsabilidade para eles, continua pesando ainda sobra, mas hoje é quase zero de desperdício. Quando abrimos esse aniversário que a gente fazia, que era fila, a gente viu os conflitos. Porque ele pegava o bolo aqui e voltava para a fila, e daí o outro que não tinha comido, se ele fosse maior, ele entrava na frente e gerava um conflito. A gente falou, a gente tem que melhorar isso daí. Ah, não, mas isso é coisa de criança. Se eu permitir ali que ele não ceda o lugar da fila, porque ele é maior no trânsito, ele vai ser um irresponsável. Ele não vai ceder em lugar nenhum, ele vai agredir a esposa, porque ele nunca vai ceder, ele sempre vai impor a força. E daí a gente falou, cara, vamos mudar isso daí. A gente comprou as mesas, cadeira, toalha de mesa, deu dignidade, pratinho de vidro, colher, garfo, talher. Cara, eu falo sem sombra de dúvida. Tem coisas que a gente oferece lá que eu não tenho na minha casa. Qualidade, respeito, porque o ambiente ele tem que ser favorável. Para que haja uma mudança neles e uma responsabilidade. Aquele que a Nádia falou de chegar no banheiro. E você vê tudo sujo, você gospe no chão, você joga o teu papel no chão. O cara pode ser um porcão. Se ele entrou num ambiente velho limpo, o ambiente ele não consegue. Por mais ele vai caçar um lugar para ele jogar, ou ele põe no bolso, porque aquilo conversa com ele, o ambiente conversa. E a gente tem que criar desse ambiente. E aí os professores que servem, a gente vê também o limite, a ansiedade daquele que quer 10 porque ele se privou, ou muitas vezes ele é ansioso já, e daí esse comportamento de servir tem que estar
aberto a isso, tem que estar sensível à criança. Eu não vou lá para, não, agora eu saí da minha aula, não estou dando aula de música, acabou. Não, talvez é ali fora, na hora que ele está jogando, na hora que ele está brincando, que eu vou ver realmente o comportamento dele. Lá talvez ele goste e vai me comportar, mas é ali fora. Então eu tenho que estar, e aquilo que o Fernando falou, a gente já parou tudo por causa de uma criança. Parar a mãezinha do céu inteira, porque a gente falou, alguém está à beira do suicídio aqui. O que adianta eu querer dar o que eu tenho como prioridade agora e perder uma vida? Então a gente muda todo o cenário. E eu falo disso porque Deus faz assim conosco. Muitas vezes, para ele falar com você, ele para uma estação de trem, para voos, para que você se encontre com a pessoa, ela fala e você compreenda que aquilo era o que você precisava ouvir, ou que ia determinar algum norte da tua vida. Porque foi assim comigo. Tem vezes do nada. Esse haitianozinho lá que tá lá é muito... Não, ele é encantador. Ele veio e me deu um abraço. E o abraço dele, ele não é aquele abraço fingido. É um abraço sentido, sabe? Ele agarrou no meu pescoço aqui. Cara, eu desmontei, velho. Não tem como se segurar. É isso que o Fernando falou. Independe de como você tá. Se você abre um pouquinho para o amor, ele te desmonta e te reconstrói de novo. Porque ele te dá... Pode estar um dia mais triste. Talvez um olhar de uma criança, ela muda. Eu sempre falo, tem dia que a gente chega ali, eu tenho meus fantasmas, eu tenho os meus dias de ira. E tem dia que é comigo, não é com nada. Você acorda e você fala, cara... E antes eu entrava lá pelo fundo da horta e ia mexer na horta. Hoje eu já aprendi um pouco. E aí eu vou vendo, né? Eu tiro uma aqui, tiro uma ali e tal. Os dias que eu tô mais, eu tento fazer daquele momento brincadeiras para que aquilo vá, eu tiro um, tiro outro, provoco um, provoco outro. E aí talvez eu perceba que naquelas provocação tem gente pior que eu. E aí eu falo, cara, então por que eu vou reclamar da vida? É tão fácil, viu? Que eu vou pegar. E daí muda, assim, sabe? Você mudar porque tem hora que já recebi gente que, assim, a pessoa sair e me dá dor de cabeça. E eu falar, cara, dá sono e falar, cara, é situações e situações. E eu na hora já pedi para Deus que, cara, não quero nada de despesa, né? Tira de mim, é teu. Mas eu já tive confronto de quase que ouvir. Assim, é um negócio meio louco. Parece que a gente chega numa fase da vida, a gente já vai ficando meio louco. Quando a gente começou ali, que pegou umas crianças pequenas, a Jussara e a Sura estavam lá com as crianças pequenas, pulando de alegria. Eu cheguei da rua, cheguei de um outro ambiente, não estava tão conectado com aquele, elas pulando de alegria. Olha, tanto de criança que tem aqui. Olhei tudo criança pequenininha, cara. Eu olhei e eu sempre fui seco e direto, assim, porque falei, não é esse público que eu vou atender, não, porque eu também estava com aquela visão de atender menores infratores, adolescentes, já por fazer uma oficina, eu queria comprar uma marcenaria, fazer todo esse processo. E tem um monte de legislação que não permite isso, até pelo risco. E eu falei, não, mas eu falei seco. Hoje eu tô muito doce, assim, o tempo foi me deixando mais suave. E eu vi que a Sula bateu na hora, a Jussara, coitada, não sabia, as mulheres também, porque eu falei em geral. E voltei para casa. Eu falei, cara, poderia ter sido mais doce, olhar do cenário, ido, resolver comigo e voltado, não. Fiz a desgraça ali, porque é uma palavra que a gente muitas vezes, não. Mas toda vez que você provoca o caos, você está provocando uma desgraça. Porque você pode provocar a graça a todo momento, mas muitas vezes a gente... Antes de eu fazer a curva para subir para casa, me veio no meu pensamento, esse projeto aí, é teu ou é meu? Cara, eu entalei na hora que voltei chorando lá para a Mãezinha do Céu. E eu olhei para todo mundo e falei, não sei o que Deus quer, mas é esse público que nós vamos começar. Eita. Que ainda tinha, assim, elas não estavam ainda aptas, porque nós não tinha janela, nós não tinha porta, nós não tinha fogão, nós não tinha nada. Ainda nós estávamos ali se reunindo, limpando, para pensar em começar. O negócio foi tão forte, esse nocaute que eu recebi. Eu falei, nós vamos começar com esse público, vamos começar amanhã. Nós não tinha cerca, era 34 crianças. As crianças também, nós não estávamos preparados para isso, eu não tinha habilidade com isso. A Jussara era mais pedagoga, né?
A Sula fazia cozinha e limpeza e eu tinha que cuidar das crianças porque eles se mordiam, corriam e nós não podíamos deixar ninguém fugir. Era mais correndo do que... Cara, era uma loucura. Eu vinha todo dia na câmara que eles me davam as folhas de sulfite, porque nós não tinha nada nem para fazer xerox. Eu vinha tirar xerox ali, voltava, tinha que apontar os lápis na hora do almoço, tinha que fazer tudo correndo. Cara, nós chegávamos no final da tarde, assim, nós olhávamos um pro outro e não sabia o que ia fazer, cara. E crianças se beliscando, se mordendo e fugindo. E era mato em volta ali. E foi um tempo louco. Que a gente falava, será que a gente tá certo? É isso mesmo? E foi louco o processo inicial ali. E aí, algumas pessoas queriam fazer voluntariado. Todo mundo na cozinha. Todo mundo queria fazer voluntariado na cozinha. Mas todo mundo queria levar a comida também. Havia uma necessidade muito maior do que hoje lá. E a gente sofria com isso, porque daí se alguém levasse, não dava pra fazer o almoço amanhã. Tinha vez que as crianças chegavam e iam pra rádio. Pedir para alguém dar e a gente levar para fazer ainda na hora do almoço. Então era um negócio, era a providência de Deus mesmo, todo dia, não foi um ano. E a Jussara, quando nós conseguimos o primeiro dinheiro, para pagar um funcionário, nós dávamos um salário para ela, que era o dinheiro que nós conseguia, e ela devolvia 2 em doação para nós. Cara, assim, foi um negócio louco. Até a gente conseguir contratar alguém. Daí foi a Noemi, hoje é assistente social. Era uma mãe que se colocou como voluntária para ajudar nós nas coisas. O Aquário sempre foi parceiro, porque nessa época eu não pegava nem dinheiro. Porque quando eu saí da cadeia, olha como que é, a gente coloca coisas para a gente que a gente não entende, coisas que a gente fala, o quanto que vai prejudicar no futuro. Eu sempre vivi uma vida meia e quando eu saí da cadeia, eu peguei na mão da Sula e falei, sempre vou trabalhar devendo. Olha como que é o negócio. Porque o dinheiro já fez tanta desgraça na minha vida que eu não quero saber desse negócio. Se eu dever, eu vou trabalhar para pagar cara, e daí chega uma hora, igual nesse dia que ela ficou doente, nós não tinha dinheiro nem para ir para Lucas e eu tinha que levar ela para Cuiabá. E aí, você se priva de coisas que hoje eu vejo assim, ó. Amo. Quanto tempo nós ficamos tocando em desmontar as baterias para tocar lá, né? Hoje a gente tem tudo e inspira crianças, estão batendo foto, fazendo bateria de lata em casa. Se a gente tiver mais recursos, mesmo a mano, eu posso prover na vida dele uma qualidade para que ele toque, e daí muitas vezes você se priva disso. E eu também, foi tudo um processo que foi juntando. Porque a primeira história que eu vi de santo foi de São Francisco de Assis. Eu falei, eu tenho que ser pobre e miserável. Para mim tá perto de Deus, porque eu já fui tudo e nunca, né? E daí a gente fica nessa concepção que ter recurso é pecado. Não é. Hoje eu vejo tanto que é necessário a gente ter recurso para prover na vida do outro, dar uma qualidade de vida, melhorar o ambiente, fazer ele sonhar. O dia que o Gabriel foi lá, a gente precisava de uma bandeira para ele levar. E ele já tinha ido, porque ele falou para mim da bandeira, e daí a gente não encontrou a bandeira do tamanho que era. E ele tinha ido na Kátia, e ele foi lá de noite, que eu não rezou com ele, né? Ele foi lá à noite e falou, Cléo, mas ele pegou a bandeira que ele tinha comprado, porque é uma bandeira para mais botar em carro, aquelas bandeirinhas bem transparentes. E eu falei, cara, não pode acontecer isso, né? O cara vai representar o Brasil fora, tem que levar uma bandeira. E eu fui para comprar. Daí tinha um metro da bandeira, acho que era 1,20, não sei o quê, e R$250 a bandeira. Eita. Eu liguei para um monte de gente para pagar essa bandeira, né? E o Rodrigo pagou, né, a bandeira. Mas assim, ó, eu fiquei olhando, porque assim, eu podia não ter pedido para ninguém para pagar essa bandeira, né? Se eu tivesse recurso sobrando. Mas muitas vezes eu vejo que Deus tem todo um processo que você não... O que você não tem que ser é louco extremo, porque igual eu era. Eu cheguei a ficar semanas sem comer, eu tava morrendo de fome. Porque eu rezava o terço de manhã cedo, rezava na hora do almoço. Se desse tempo de almoçar, eu almoçava. Senão eu não almoçava, eu fiquei no extremo do Goiás. À noite eu chegava, já meia-noite, porque daí eu ia para a igreja, tudo sujo de massa, eu não ia nem para casa. Eu fiquei numa paranoia. E eu chegava em casa, daí eu tinha que rezar o terço antes de eu dormir. E aí, como era noite, eu tinha me
falei, não posso dormir sem rezar o rosário. E era meu, era uma decisão, ninguém que impôs, eu que tomei essa decisão de fazer. E eu cheguei um tempo que eu achei que, assim, a Súlia até achou que eu tinha ficado louco mesmo. Uhum. E assim, sem dormir era direto. Era bem diretão, torando. E assim, com aquela paranoia de ter uma dívida, de ter uma culpa impagável, que eu tinha que carregar mais peso, que eu tinha que fazer mais. Até hoje ainda tem uns restícios disso daí que eu ainda carrego, que eu preciso romper. Algumas coisas eu acho, se eu dormir no domingo até as 8 da manhã, eu acordo frustrado. Porque tem dia que a Clara fala, pai, vamos acordar às 8, né? E eu falo, daí nós vamos tomar café junto. Cara, 4 e pouco da manhã eu já tô de pé. E eu já vou lá pra horta, faço tudo antes dela acordar, porque se eu dormir é um negócio que me machuca até. Ainda não consegui romper isso daí, porque eu preciso trabalhar, porque eu fico pensando que se eu dormir sem rezar para aquela lista de presença das crianças que a gente assiste, para as famílias que estão em nossa volta, para os jovens que estão agora iniciando o seu processo de sair à noite, todo o conflito que ele vai ter e como ele vai... Assim, porque eu vi esse processo e muita gente fez por mim e eu me sinto obrigado a fazer. Então, eu até fico falando para mim mesmo todo dia. Falei, Senhor, eu sei que eu vou ter um dia para descansar. Se tivesse uma pílula que não... Você tem a opção de viver 50 anos, mas você pode viver 50 anos direto, 25 anos direto, eu ia tomar essa pílula. Porque eu acho que dormir agora, com essa realidade, com tanta dor que está acontecendo, com tantas pessoas precisando de coisas, a gente dormir parece que incomoda, e assim, é meu, incomoda eu, porque e eu vejo assim que Deus te dá conhecimento e capacidade para você usar essas ferramentas, né, do amor, do teu talento de música, né, da tua capacidade de gerir, de conduzir, de governar, né, da tua capacidade de tirar a pessoa do caos, do trauma, tirar da dor, né, e daí eu falo, cara, agora eu tenho tudo, tenho um bom salário, cara, eu não consigo, então eu fico numa frequência muito doida, e eu sei que vai chegar uma hora a conta vem, né, depois dos 30, o seu desgaste né, então assim, mas ainda mas isso me satisfaz eu fazer, ela é como se fosse um alimento. Eu nunca me senti cansado. Eu nunca fui para a mãezinha, tem dia que teve uns dias que teve um tempo que eu fiquei com bastante olheira. Porque eu fiz alguns propósitos que eu precisava fazer, era muito mais para mim do que para o outro. E eu sabia o quanto que eu precisava fazer isso até para mim ver o meu limite, até onde que eu ia aguentar, né? Mas é louco, porque assim, ó, eu cheguei num tempo de nós não ter nada dentro de casa. E aí o Alan e o Cá chegou para mim e falou, pai, nós não tinha TV, não tinha nada esse negócio. Negócio de celular para nós não existia. E eu não queria nem ouvir meus filhos falando sobre isso. Daí eu cheguei e o Alan falou, pai, por que a mãezinha do céu tem tudo isso? Não, porque nós estamos trabalhando para nós. Você não ama nós? Eu chorei, cara. Porque foi um choque. Mas assim, ó, eu sei que tem famílias que talvez o filho tá gritando, implorando por um colo. E a gente negligencia isso porque a gente tem que fazer, tem que trabalhar, eu não tenho tempo. E aí outro vai pegar no colo, outro vai passar a mão na cabeça, outro vai ouvir tuas histórias, por mais que seja repetida. E aí vai chegar uma hora que você vai querer voltar para casa, você não vai encontrar mais. O filho não vai ter o respeito por você. Eu sempre falo assim, uma das coisas que eu falo assim, ó, o filho só vai respeitar o pai se ele admira em alguma coisa. Em alguma coisa. O pai pode ser um alcoólatra, tá lá, caído no chão bêbado. Você vai lá e o filho defende. Aí você pergunta quem é o pai, ele fala, cara, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é bom nisso, meu pai é corajoso. Se ele te admira, ele te respeita. Você pode ter tudo. Se teu filho não te admirar em nada, ele te responde em público. Então, assim, é uma das coisas que eu trago pra mim, porque assim, ó, o Alan é mais, né, trabalhou com a Nádia, e o Alan tem coisa que ele vai fazer hoje, ele me liga, 30 e poucos anos, cara. E daí, pai? E eu falo, né, vai pra cima. Vai pra cima, tamo junto. E é qualquer coisa, né? Então, assim, eu nunca pedi conselho pra ninguém. A partir dos 11 anos de idade, eu sempre fiz, eu nunca pedi pra ninguém. Um pouco depois eu tive um processo que eu falei, cara, eu não vou conseguir sobreviver na rua. E eu, por orgulho, não voltei. Sofri pra caramba. E
E hoje eu penso assim que se a gente não gerar naquele público que a gente atende sentimentos e boas lembranças, amanhã eles terão pesadelos. E você não... Porque eu sempre sei, pode ser que algumas crianças passem ali, que já passou, alguns que a gente não conseguiu fazer com que ele se conectasse com tudo aquilo que a gente oferecia. E tem um até que tá preso em Cuiabá, e a gente lutou, fui para todo lugar, não deu certo. Ele chegava a chorar e falava, cara, e eu vi muito o meu processo inicial na vida desse menino. Isso que me machucou mais, porque sabia, ele chorava. Tinha dia que ele passava lá e pedia comida para a Fran, e ele olhava para nós e baixava a cabeça, ele não conseguia olhar nós chorando. Ele falava, mas eu tô com fome. Daí a gente falava, mas você pode ficar aqui. Ele falava, cara, vocês não estão entendendo, cara, o que eu tô vivendo, para quem eu devo. E eu fui em todo lugar, não deu certo. E assim, eu sei que ele vai acordar uma hora, né? E talvez amigos meus que passaram, que esteve comigo, não teve essa oportunidade, né? Então isso que a gente faz ali da Mãezinha do Céu não é simplesmente ensinar a tocar, não é só dar comida, não é só fazer uma oficina, né? A gente vai no extremo da dor, porque é assim, ó, se eu não saciar ela agora, ela gera transtorno amanhã. De um cara obsessivo, de um cara que não consegue perdoar, de um cara que não consegue escutar, de um cara agressivo no trânsito, um cara que vai ter uma tendência muito fácil ele não se autoconhecer ali, para ele não entrar no álcool, porque é festa e a gente erra, porque assim, ó, um batizado tem fé, o casamento tem bebida, né? Desde você vai vendo que assim, ó, algumas coisas que levam você de forma social muito aceito. Mas a gente não sabe quem tem predisposição. E depois chega lá na frente, quando o cara tá no vale lá, aí o custo é muito maior para você tirar. Né? Hoje a gente vai ali no presídio, cara, eu fico olhando porque a faixa etária é muito nova. A galera que estão entrando pra droga é muito nova. E aí, se você for ver, as histórias deles, elas se convergem numa só. Todas elas é na família. A ausência do pai, briga, conflito, cara que... E aí, assim, faltou a base, faltou alguém que fosse o provedor ou que mostrasse o caminho. E a gente falha nisso, né? Então... E aí, essa responsabilidade eu divido hoje com você. Né? Talvez você for olhar para fazer o marketing. Não sei qual a isca que Deus vai te dar para te levar até lá. Mas a partir de agora... eu digo para você que você tem essas almas e vidas na tua mão também. Eu sei que com a tua publicidade, com o teu jeito, você vai ajudar de inúmeras formas. Você foi lá, fez algumas filmagens. As meninas já estão ansiosas, né? Porque elas estão querendo se ver, né? Uhum. E entender como vai ser vista a partir daquilo. Né? Então, assim, é uma loucura, né? Então, gente, tem algo que vocês fizeram lá que me marcou muito e eu queria que a gente finalizasse fazendo, que é a oração. Que a oração de vocês foi muito especial e vamos finalizar, né? Agradecer a todos que participaram da entrevista e toma à frente aí o autor da oração. Isso aí. O autor é Deus. Até partilhar um pouco sobre essa questão da oração aí, porque assim, como tudo que foi falado aqui, né, girou em torno de uma coisa só, que é o agir de Deus, sabe? Então, tudo que acontece na Mãezinha do Céu, às vezes, são coisas que acontecem que a gente não vai ter explicação mesmo, né? E uma delas foi o nascer dessa oração lá, que foi um presente que Deus deu para a Associação Mãezinha do Céu e confirmou através das crianças. Eu costumo falar que tudo lá, a gente precisa do feedback delas para a gente saber se a gente está trilhando o caminho certo. Porque elas são o termômetro mais perfeito, assertivo de que a gente está dentro da vontade de Deus. Então, eu falo de tudo que a gente vivencia lá, sabe? E é bacana, inclusive antes de vir para aqui, a gente estava num momento de oração lá. Foi um movimento que nasceu do coração, que Deus plantou no coração do Cleus, né? Para a gente estar reunindo com essas crianças, para ter um momento de oração, né? E
cada dia que passa, esse momento está se aprofundando. Essa oração que a gente vai fazer aqui, inclusive, ela está sendo trabalhada na vida das crianças, né, diariamente. E são coisas que a gente faz questão de não deixar de realizar, que é sempre concatenar a experiência que eles estão tendo, seja em todas as oficinas, né, na experiência da alimentação que eles têm lá, que é fantástica, cara. A cozinha da Mãezinha do Céu é fantástica. Mas ligado a essa questão da experiência com Deus, sabe? Então tudo lá é pautado mesmo pela oração, pelos princípios, por tudo aquilo que Deus deixou aí pra gente, né, que é essa conexão com Ele. Então, queria convidar vocês a fechar os olhos nesse momento, que nós possamos nos entregar a essa graça de estar na presença de Deus. Muito mais do que sentir, ouvir falar de Deus, ler sobre Deus, é estar na presença dele e pedir para que esse Deus, de todo amor, todo bondoso e que faz loucuras por cada um de nós, possa nos encher nesse momento. Te peço, Deus, que venha nos dar a tua experiência singular, pessoal, que o Senhor possa tocar o coração e a vida das famílias e das pessoas que estão assistindo esse podcast agora nesse momento e que vão assistir em outro momento. Que todas as palavras que foram proferidas aqui sejam ferramentas da tua graça na vida de cada pessoa que ouvir essas palavras que foram proferidas, esses testemunhos reais, concretos. E que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Que no meu andar, o Senhor evangelize. Que no meu agir, o Senhor se manifeste. Que no meu jeito de ser, o Senhor cure e liberte. E que nas adversidades, consiga eu ter as mesmas atitudes que Jesus teria estando no meu lugar. Amém. Uau, gratidão. Amém. O podcast de hoje. É no mesmo botão que você apertou. Não, lá. Ela já tá ficando expert. Isso aí.